Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caro M. Ponte Preta Esporte. Apresentação: Rafael Pio. 18 horas mais 58 minutinhos. Muito boa noite para você sintonizado nos 99.1 da CBN Campinas e nos nossos canais do YouTube, youtube.com/esporte Campinas, youtube.com/CBN Campinas. Daqui a pouquinho a bola rola no estádio Moisés Lucarelli para Ponte Preta Esporte. E eu já quero pegar um destaque rapidinho, tanto de Ponte quanto de Esporte e também da iluminação. Ela voltou, Adriana Almeida. Boa noite. Boa noite, Rafael Pio. Um grande abraço a você, aos ouvintes da CBN. Sim, iluminação quase totalmente restabelecida. Falta aí uma camada de uma das 4 torres dos refletores do Moisés Lucarelli. Só recapitulando, 20 minutos atrás caiu energia em 2 torres das 4 que compõem o estádio, mas agora já restabelecidas. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, Ponte em destaque. O volante Felipe Amaral retorna e no meio-campo Fraga entra no lugar de Leonaldi. As principais novidades da Macaca, Pio. Direto e reto para a cabine do estádio Moisés Lucarelli. Ele vai trazer todas as emoções de Ponte Esporte. Boa noite, Roger. Boa noite, Rafael Pio. Um grande abraço a você, um abraço ao torcedor ligado na CBN Campinas. Galera da Ponte já faz a festa, o árbitro já sinaliza um minuto de silêncio e a bola vai rolar com 2 ou 3 minutinhos de atraso aqui em Campinas, mas vai rolar, Pio. Esse Roger Williams que vai trazer todas as emoções com Gabi Castro também na cabine do estádio Moisés Lucarelli, Fábio Scheibe também aqui no plantão esportivo e agora com vocês para 90 minutos de Ponte Esporte, Roger Williams. Ponte Preta Esporte. Vai rolar a bola em Campinas. Alô, torcedor ligado na CBN. Um grande e forte abraço. Estádio Moisés Lucarelli, a ponte à esquerda, à direita. O time do esporte vai dar a partida do time nordestino. Apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN Campinas. Aqui, bola rolando em Campinas no AM 1390, no FM 99.1, aplicativo CBN Campinas, portal cbncampinas.com.br, com imagens da cabine do estádio Moisés Lucarelli, no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas, 29ª rodada do campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro. Bola rolando em Campinas, 23 graus a temperatura. Achávamos que ia estar mais frio aqui em Campinas, já está mais quentinho nesse momento. Tenta atacar pelo setor esquerdo da equipe visitante, coloca para fora o jogador Igor Formiga, lateral, que vai ser batido pelo Lucas Hernandes. Ele bate a bola até a presença do setor intermediário para Giovanni Fraga, vem por baixo, corta a roupa e desce a Ponte. Vamos Ponte, Lucas já roubou, abriu, Arthur voltando a Ponte, ponta esquerda, ele tem liberdade, faz o cruzamento de perna esquerda, encontrou no segundo pau, Formiga fecha, mas muito forte à frente do Fraga. Vai pela linha de fundo, tiro de meta, a primeira chegada no contragolpe da Ponte, aí Adriana Almeida. Primeira tentativa pelo lado esquerdo com ele, sempre ele, muito efetivo, Arthur. Dessa vez o Fraga apareceu como elemento surpresa, mas não alcançou. Bola já reposta, 0-0. 1 minuto e 30 de bola rolando em Campinas. Você ligado no Sozão Forte da CBN Campinas. Em cima da Wagner Love, o interminável atacante matador. Soltou essa bola pela ponta esquerda. Vem Kaique. Kaique voltou com Wagner Love. Empurra atrás, soltando essa bola com Juba. Meteu para Wagner Love. Tira lá atrás. Matheus Silva também voltando ao time da Ponte Preta. Quase 2. 0-0 em Campinas. A Ponte inteirinha de branco com a faixa preta no peito. O Esporte com seu uniforme tradicionalíssimo. Rubro-negro de meias e camisas pretas, meias e shorts pretos, camisas listradas na horizontal em vermelho e preto. E vem aí a ficha técnica do jogo na CBN.
Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Ponte Preta. É a Macaca em campo do técnico Hélio dos Anjos, com 12, Kaique França, 22, Igor Formiga, 4, Matheus Silva, 27, Fábio Sanches e 15, Arthur. No meio, 15, 19, Felipe Amaral, 32, Fraga, 25, Alisson e 62, Elvis. Na frente, 20, Fecim e 10, Luca. No banco de reservas, Igor Vinhas, Norberto, Moisés Ribeiro, Bernardo, Ribamar, Nicolas, Richelli, Cássio Gabriel, Jean Carlos, Echaporã, Guilherme e Bruno Alves. Essa ponte. O Sport do técnico Claudinei Oliveira em campo com 95, Saulo, 26, Eduardo, 44, Chico, 35, Sabino e 29, Lucas Hernandes. 7, Fabinho, 5, Ronaldo Henrique, 8, Giovani, 46, Luciano Juba, 99, Wagner Love e 17, Kaique. No banco, 92, Carlos Eduardo, Renzo, William Oliveira, Ezequiel, Everton, João Vitor, Benner, Bilas, Gustavo Coutinho, Wanderson, Thiago Lopes e Facundo Labadeira. Arbitragem em Campinas, Adriano Almeida emendando o trio da CBF. De Santa Catarina, Ramon Abate Abel é o dono do apito, seus assistentes Thiago Americano Labis e Bruno Miller. No VAR, Adriano Milkinski. Bola rolando em Campinas, 4 minutos e 10. Placar de 0-0, você ligado no futebol da CBN. Este é o Campeonato Brasileiro, 29ª rodada. A Ponte Preta atacando à direita do seu rádio no primeiro tempo. Atacando para o gol da linha férrea nessa primeira etapa. Domina o Alisson, desce no terreno contra dois contrários. Pau nele. Por baixo deu Lucas Hernandes. Você ouviu ao fundo no microfone ambiente do Naldo Araújo. Apito forte do catarinense Ramon Abate Abel. Falta para a Ponte bater no setor intermediário. O comentário inicial do jogo vem aí na CBN. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. E aí, Ponte Preta vem na grande área, escora, Alisson tenta encontrar no segundo pau para fechar o Luca. A zaga do Sport mete para fora, escanteio, a torcida cresce em Campinas, Adriano Almeida. O Lucas Hernandes tirou, toque providencial, porque o Alisson fechava por ali, poderia ser o primeiro gol da Ponte. Ótima oportunidade, escanteio, Elvis na bola. Lá vem ela, atenção, Elvis levantou, subiu a zaga rubro-negra para tirar rebote, voltou pelo meio, Fraga ajeitou, atenção! Tentou finalizar o Matheus Silva, mas no meio do caminho se encontraram dois atletas, um do Sport que vai se levantando, camisa 35, Sabino, o capitão dos caras. E tá caído o jogador da Ponte Preta, deixa eu ver, me parece o capitão da Ponte, Fábio Sanches. Que aos poucos vai se levantando também, é o Alisson. Torcida pediu um pênalti, você tá pertinho aí, o que viu, Adriana? Olha, eu queria que esse lance fosse revisado pelo VAR, porque o Alisson e o Sabino, o Alisson à frente, o Sabino estava de frente para as costas do Alisson e eu vi um braço ali, não sei se foi suficiente para cair, porque o Alisson também fez uma espécie de teatro. Mas pelo jeito o árbitro já recebeu alguma sinalização, o jogo vai... Não. Ele está esperando alguma sinalização do VAR, então, para ver se realmente vai cobrar o tiro de meta. Bom, eu já aproveito e pergunto para você, Gabriel Castro, dando boa noite, um grande forte abraço para você. Já esse primeiro lance, daqui a pouco você fala do jogo, mas esse é o primeiro lance de polêmica. Boa noite para você, Roger Williams, boa noite aos amigos da CBN Campinas. Houve de fato um empurrão para cima do Alisson, que deixou o corpo mole, então houve esse contato. Achei um lance interpretativo, se analisar no VAR vai ver que houve uma carga sim para cima do meio-campista da Macaca. E Roger, é um duelo tenso, é um duelo complicado, porque o Sport a 5 pontos do G4, do grupo que conquista o acesso. E a Ponte Preta, se vencer, se aproxima do Sport, fica apenas 1 ponto dos pernambucanos. Então tem muito em jogo hoje, na noite aqui no estádio Moisés Lucarelli. O Sport atacando muito pelo lado esquerdo com Wagner Love e também com o Juba. E a Ponte atacando muito pelo lado esquerdo com o Arthur, que já fez 2 cruzamentos. E é o seguinte, hein?
O árbitro correu para a cabine do VAR. O árbitro corre para a cabine do VAR. 7 minutos e 20 do primeiro tempo. Pode ser que tenhamos pênalti para a equipe da Ponte Preta. O Banco do Esporte contesta o Banco da Ponte também. A torcida não quer saber e faz a sua festa. Tempo passa, a bola rola. A CBN Campinas marca. 7 minutos e 36, etapa primeira de jogo em Campinas. O placar CBN é esse. Ponte Preta 0. Esporte Também 0. Central da bola, alô, boa noite, Fábio Jaibi. Boa noite, Roger. Uma boa noite a todo ouvinte CBN. Pela 26ª rodada da Série A do Brasileiro, uma partida única nesta tarde. O Atlético Mineiro ficou no empate com o Bragantino por 1-1 no Mineirão. E você vai participando com a gente pelo WhatsApp 991899070 e pelo chat no YouTube. Estamos nos dois canais, CBN Campinas Esporte e CBN Campinas. Chamou, falou. TV mostrando o lance várias vezes. Pra mim, o Sabino empurra o Olisson, porque ele tá pronto ali dentro da grande área pra dominar a bola no peito. O Sabino vem com o braço e empurra. Ele dá o pênalti pra Ponte Preta. Depois de uma eternidade de espera, ele marca o pênalti para Ponte Preta, Adriano Almeida. Jogadores do esporte agora argumentam que não houve o pênalti, mas sim, o Sabino faz uma carga para cima do Alisson que poderia dominar, mas em condições dentro da área de criar uma boa jogada. A torcida vibra nessa noite agradável de quarta-feira no Majestoso. O Lucas já tá com a bola embaixo do braço. Gabriel Castro, a Ponte começa com sorte, o VAR sorri pra Ponte, enfim, no Campeonato Brasileiro. É isso, né? A carga que a gente havia falado, um lance interpretativo, por isso que o VAR chama o árbitro para poder conferir esse lance. Então, no primeiro momento, a gente viu essa carga pelas costas, pênalti marcado, e aí o artilheiro da Série B, que pode igualar ao Gabriel Poveda, pode fazer o 13º gol, Luca na cobrança. Vai Luca pra cobrança, gol da direita, todo mundo na expectativa com você. E em casa todo mundo vai vibrar junto com a CBN. Não perdoa não, Luca. Camisa 10. O sempre capitão, apesar de hoje estar com a abraçadeira, o Fábio Sanches, mais o grande maestro, o grande coordenador da Ponte dentro de Cador. Na marca de 10 minutos, Elton Grimaldi vai marcar, você vai conferir. A CBN colocando você dentro do estádio Moisés Lucarelli. 10 minutos agora, gol da direita, vai Luca pra cobrança, o árbitro autoriza. É Luca contra Saulo, experiente Saulo. Luca olha pra bola, fixadamente para o goleiro. Não perdoa não, bateu, pegou o goleiro, voltou, Luca, é gol! Ponte Preta. Luca, pra variar um pouquinho, Luca! Hoje é o dia da independência, mas na Ponte, e é muito bom ter isso, a famosa Luca dependência, e dessa dependência o torcedor gosta demais. Luca, camisa 10, Ponte Preta. ele não perdoa. Luca marca, artilheiro, matador. Ele não perdoa. Luca marca. Na marca de 10 minutos do primeiro tempo, pênalti marcado pelo VAR. Pelo Adriano Miksevich do Paraná. Ele bate forte. Saulo vai buscar no canto esquerdo, mas solta pra ele. A sorte do artilheiro que empurra a bola no rebote pro fundo do gol do esporte. Agora no Moisés Lucarelli, o placar CBN é este. Ponte Preta. Macaca 1. Esporte. Leão da Ilha nada. O que vale é o detalhe. Conta aí, Adriana Almeida. 13 gols e ele chega à liderança da artilharia na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele precisou sim chutar 2 vezes para confirmar o gol, porque na cobrança no lado esquerdo do Saulo o goleiro foi muito bem.
foi lá, esticou o braço esquerdo e defendeu. Mas aí no rebote o Luca estava soberano para conseguir completar. E um detalhe, Roger, é que no momento em que o Luca corria para a bola, novamente, duas linhas de um dos refletores do Majestoso apagaram. São aí oito lanternas, 8 luzes que apagaram e deu uma escurecida justamente aqui onde eu estou, atrás do gol da torcida visitante. E o árbitro agora espera, os jogadores do Sport, depois do gol, inclusive reclamaram, dizendo que o pênalti deveria ser voltado porque a luz apagou bem nesse momento. Mas o árbitro não, porque não apagou o suficiente para atrapalhar o gol, na minha avaliação, e do árbitro também. E por isso agora o jogo vai reiniciar. Macaca bonito na frente, 1-0. Gabriel Castro, o torcedor não quer nem saber. Vai fazendo a sua festa. O Sport tenta catimbar, mas a Ponte na frente. No cheiro, no faro do gol de Luca, o camisa 10. Começo ideal para a Ponte, né? Porque é um começo difícil, tem o problema da iluminação. Era um Sport que estava atacando muito pelo lado esquerdo, junto com o Juba, junto com o Wagner Love. E aí, graças a esse meio campo da Ponte que pisa no ataque, então o Fraga já tinha ido para a área, o Alisson foi para a área, sofreu o pênalti que o Luca converteu. Não bateu muito bem, mas no rebote conseguiu abrir o marcador. 1-0 Ponte, jogo equilibrado e animado por aqui. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 30 minutos do primeiro tempo, o placar da CBN Campinas aqui no Majestoso é esse. Ponte Preta. Agora a Ponte Preta vai subindo à 7ª colocação com 39 pontos, encostando no próprio Sport que tem 40 na 6ª colocação. Contando com a sua audiência nas redes sociais, especialmente no YouTube, deixe o seu like pra gente. youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas. E a galera participando no WhatsApp 991869070. Já, Rafael Pio, você vai trazer as mensagens dessa galera. A turma alvinegra deve estar ensandecida, hein, Pio? E já tem muita aqui, viu, Roger? Escanteio pra Ponte, já você fala. Escanteio pra Macaquinha. 14:40 no primeiro tempo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Elvis para a cobrança do escanteio no segundo pau. Sabino subiu, mas ela tá viva, sem falta. Sobe de cabeça Arthur. Ela vai cair pingando o setor direito do campo. Fraga empurrou o seu marcador. O Arthur marca a falta. Em cima do camisa 8, Giovanni, é bola para a equipe do Sport bater no campo defensivo em frente à cabine esportiva da CBN. Roger. E essa galera que tá com a gente, mas antes chamada da informação, pois não, Adriana? O detalhe é que o Luca fez um gol de pênalti hoje, abrindo o placar contra o Sport, algo muito parecido com o que aconteceu no jogo do primeiro turno, lá na Ilha do Retiro, entre as duas equipes, no começo de junho desse ano. O Luca também abriu o placar no começo do primeiro tempo com um gol de pênalti. Naquela ocasião, no segundo tempo, em 5 minutos, o Sport conseguiu 2 gols e virou placar final 2-1. Vamos ver se hoje a história é diferente. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 20 minutos e 40, primeiro tempo aqui, Moisés Lucarelli, jogão de Série A na Série B. E o placar da CBN é esse. Ponte Preta. Onde um Luca. Esporte. Esporte nata central da bola. Logo mais às 21h30 no Maracanã, o Flamengo recebe o Vélez Sarsfield da Argentina, podendo perder por 3 gols de diferença para se classificar para a final da Taça Libertadores da América e enfrentar o Atlético Paranaense, que ontem empatou com o Palmeiras e se classificou para a final da competição. Tem jogador do Sport caído do outro lado, me parece o Fabinho. O árbitro vai lá pra ver se tá tudo certo com ele. É falta pros caras baterem no campo ofensivo. E essa galera com a gente aí, hein? Rafael Pio. Muita gente, viu, Roger, já participando e, claro, comemorando a vitória parcial da Macaca. Boa noite, Fábio, Roger, Gabi Castro. Só tem uma frase pra essa noite. Bora, Pio! É o Cristiano de Sumaré. Bora, né, Cris? Vamos que vamos. Boa noite a todos. David de Barueri. A Ponte nem pode pensar em jogar igual ao último jogo. Caso contrário, será goleada, mas já tá na frente. E o Renato Maier, do Jardim Denadai de Sumaré, está aí no Majestoso ouvindo a CBN, Roger.
Ah, muita gente faz isso. CBN pega bem demais aqui nos estádios, tanto aqui no Moisés Lucarelli quanto no Brincão de Ouro da Princesa. Muito obrigado pelo carinho do rádio ligado no FM 99.1. Aperta a saída de marcação a equipe da Ponte Preta. O Fraga tava por lá, rasga o zagueiro, tira, afasta o Chico. Ela cai com a equipe da Ponte Preta, Formiga, setor direito do campo, dá um passe curto à frente para o Alisson. Sai da marcação de dois contrários, rolou pelo meio, mas tocou errado. Tocou errado para Amaral, vem bem na recuperação, fez sim já roubou, tocou de lado a bola, aberta para Fraga, Fraga lá atrás, para Fábio Sanches, o capita meteu pelo setor esquerdo do campo, Arthur tocou errado de novo, ela caiu com Wagner Love, vai atrás, recupera, bate a carteira do experiente atacante, camisa 99, ela volta com o capitão Fábio Sanches, retrocede até o Kaique França, 26 anos, Kaique sai jogando errado, contra o Love, depois o Love cai, pede a falta, o árbitro não marca, mas aí, Adriana Almeida. Não é a primeira vez que o Kaique França mostra uma estabilidade na saída, a bola vai vencendo 1-0. O Cabela fala muito isso, o Gabi Castro, eu concordo. A Ponte insiste em fazer jogada retrocedendo pro Kaique França, que já mostrou que não tem essa habilidade. Não é o forte dele, né? Então é a segunda vez que a Ponte sai jogando de forma errada. A primeira foi com o Igor Formiga, a segunda agora com o Kaique França, que deu um chute pro alto, dividiu de cabeça com o Wagner Love. O atacante do Sport ganhou, mas a bola saiu pela linha de fundo, então precisa tomar muito cuidado. E só pro nosso ouvinte, é uma Ponte Preta completamente diferente do duelo contra a Chapecoense. Quando tem a posse de bola, o Sport fica com seus 10 homens defensivamente. Hoje tem o Arthur, tem o Alisson que já sofreu o pênalti, então é uma Ponte Preta diferente e melhor hoje sim. Um chutão agora no meio de campo buscando o ataque da Ponte, apenas acompanha o Chico, 44, a bola sai para tiro de meta, sendo batido pelo goleiro Saulo, camisa 95 da equipe visitante, que tem a sua torcida presente também, tá aí pertinho de você, Adriana, é uma galera até que numerosa e barulhenta, não? Sim, tem a torcida jovem, né, uma das organizadas do esporte que veio aí num bom número. Eu diria umas 120 pessoas aqui na torcida visitante. Bom, e na geral, hoje nem o clima frio espantou a galera da Ponte, que veio mais uma vez um bom número. E o pessoal acho que acreditou que o tempo ia esquentar e de fato, né? Tá uma noite muito agradável, parou de chover. E a geral totalmente tomada, lembrando que a Ponte manteve aquela promoção de R$20 e 10 a inteira no valor dos ingressos. A bola vai sobrar com Fecim, vem Ponte! Estica a perna, Sabino fica com ela, bate depois de perna esquerda, levantando o balão, bico para o campo de ataque da equipe do Esporte, sobe de cabeça Igor Formiga consertando, já marca de 20 minutos, Elvis pega a bola, contra dois contrários, Elvis tenta fazer o passe, consegue o passe para o capitão Luca, o artilheiro do gol, o artilheiro da Ponte até aqui. Rouba a bola, Elvis já meteu pela ponta esquerda para Arthur. Vamos, Ponte. Ajeitou o pé na direita, bateu. Pra fora. Vem agora, hein, Adriana Almeida. Se esse gol tivesse saído, seria mais da metade pro Elvis, que deu uma roubada de bola linda aqui pra cima da defesa do Esporte quando tentava sair. E aí jogou pelo meio, conseguiu encontrar o Arthur mais pelo lado esquerdo. O Arthur chutou, a bola subiu demais. Tiro de meta pro Esporte. 20 minutos, 19 graus em Campinas, 20 minutos, etapa primeira de jogo, placar da CBN, vamos lá, girando pra você. Passa a bola, CBN marca em Campinas. O placar é esse. Ponte Preta. Ponte 1. Esporte nada, Fábio Jaime. Pela 29ª rodada da Série B, logo mais, o Sampaio Correia recebe o Novo Horizontino. Amanhã tem Criciúma e Bahia e o líder Cruzeiro recebe o Operário no Mineirão. Futebol Globo CBN. A verdade é que ainda parte dos refletores não estão acesos, né? Nós estamos sem iluminação a plena carga aqui no estádio Moisés Lucarelli, mas o Ramon Abate Abel, árbitro empresário de 32 anos, que mora em Aracanguá, Santa Catarina, ele tá deixando a bola rolar. Gabriel Castro, você comenta 1-0, a Ponte vence quase metade do primeiro tempo. O Sport fica mais com a posse de bola, só que não consegue ter tanta criatividade. Por quê? Principalmente o Fraga, que não aparece tanto em campo, está conseguindo anular o Giovani, que é o articulador da equipe, é o meia central. Então, boa partida do Fraga defensivamente. E na saída, muito rápido com o Arthur pelo lado esquerdo e o Alisson pelo lado direito. Então, a Ponte consegue variar esse jogo. Quando não tem a posse de bola, ela é mais objetiva. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M.
Elvis toca a bola, botou pra correr o Fecim. Vai ganhar na corrida ou não? Chega por baixo. O Eduardo rolando a bola perigosamente para o Saulo. Devolve com o Eduardo e vem pro jogo a equipe do esporte. 22 minutos o primeiro tempo. O placar de 1-0. O gol foi de Lucas 10. Ele bateu o pênalti. O Saulo pegou, voltou a bola para ele. Matador. Cheiro do gol. Ele não perdoa. Ele fez o gol da Ponte. E eu quero a sua participação comigo pelo 991869070. Nosso WhatsApp 991869070. Agora o Adson pegou o lateral esquerdo dos caras, derrubou o Arthur em cima, marcou a falta e deixou o cartão pro 25 da Ponte, Adriana. Sim, primeiro cartão do jogo pro camisa 25, Alisson, amarelado. O Alisson não estava pendurado, mas a Ponte tem uma lista extensa de jogadores pendurados. Contando com o técnico Hélio dos Anjos, são 10 atletas. Mas nem todos são titulares. Dos titulares, Luca, Kaique França, Fecim, Formiga e Elvis. 23 minutos, a Ponte aperta. Vem Arthur pela ponta esquerda, tenta servir ao Luca. Corta no meio do caminho, tira Sabino. A Ponte vai apertando, a Ponte tá bem no jogo. É diferente daquela Ponte estraçalhada contra a Chapecoense, que foi derrotada 3-0. Nem viu a cor da placa da Chape que passou por cima. E busca agora a Ponte Preta. A sua recuperação está conseguindo. Tá chegando a 39 pontos, está ficando só um pontinho do esporte. Veja o patamar que a Neguinha tá chegando no segundo turno. E a galera participando, interagindo comigo. Alô, Rafael Pio. Pelo YouTube, Roger, Luciano Inácio, tô acompanhando o YouTube da CBN Campinas. Um abraço para você, meu amigo, é lá de Itapira. O Marcelo Doni também participando, Alan Fagiani também aqui com a gente e o Fabrício Rocha. Boa noite, amigos, aqui é o Fabrício, sou de Itapetininga, aluno de jornalismo, fã da CBN, e um abraço pro Roger, uma referência junto com a Adriana Almeida. Oh, que é isso, um grande e forte abraço para toda essa galera. Tenho o maior orgulho do mundo ter me formado em jornalismo, do meu MTV 55244, incentivo todo mundo. Eu sei essa galera que tem um sonho de ser cronista esportivo, é o meu sonho de infância. Ganhar para fazer o que você sempre sonhou em fazer, não tem nada melhor. 24 minutos e 20, etapa primeira de jogo, placar de 1-0. E se a galera que tá ligando agora o rádio quiser ouvir o gol de novo, é só ir lá no YouTube, youtube.com/Esporte CBN Campinas. E você arrasta ali o ponteirinho do tempo até a marca de 10 minutos no cronômetro da CBN. E ouve de novo o gol da Macaca no Luca. Hoje, dia da independência, mas a Ponte tem a Luca dependência que eu disse no momento do gol. É muito bom e todo o torcedor alvinegro gosta. O que não gosta é dessa escapada do Wagner Love, que domina na grande área. Só que a bola escapuliu dos seus pés, foi direto para fora. Mais um fator surpresa na infiltração, hein, Adriana? Mas o Wagner Love tá longe de ser aquele atacante matador de outras épocas, né? Fim de carreira é isso, a perna pesa um pouquinho, a qualidade técnica também já dá uma caída. E aí por isso ele não conseguiu evoluir nessa jogada. Melhor para a Ponte e para o Kaique França, que vai cobrar tiro de meta. Olha, o Lucas chegou a 43 gols com a camisa da Ponte Preta, nessas passagens que teve. Empatou com o William Batoré, informação do Heitor Esmeriz, na quarta colocação dos artilheiros da Ponte Preta no século. A liderança ainda é do Roger com 67 gols, Washington 59, Cajá 45, aparece na sequência. Uma informação importante que o próprio Heitor traz é que agora a Ponte passa a liderar de forma isolada a lista dos times que Luca mais fez gol na carreira. Já que ele tinha feito 42 pelo Criciúma e agora chega a 43 com a camisa da Ponte. É realmente uma marca impressionante. Luca não perdoa, Luca marca. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Mas desce Kaique, lá vem os caras, bola rolada na boca do gol, vai pintar o empate. Tira Arthur, salva a Ponte Preta, Adriana. Numa jogada que começou pelo lado direito, muito rápida, um cruzamento. E aí, o Juba, Luciano Juba, que tá voltando ao time do esporte, conseguiu completar. O Arthur num toque providencial, salvou o que seria o empate do esporte, que desce de novo. Ronaldo Henrique roda essa bola para Fabinho. Fabinho pelo setor direito do campo. Eduardo domina, camisa 26. Aperta na marcação para cima dele o marcador, que é o Fraga. Tentou meter na grande área, tira a zaga da Ponte. Eu completo. Vem comigo nessa, Elton Grimaldi, 26 e 36. Moisés Lucarelli, o placar CBN é esse. Ponte Preta 1, Esporte 0. Fábio Scheibe. Pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, Barcelona fez 5-1 no Pilsen com hat-trick de Lewandowski. A Inter de Milão perdeu em casa para o Bayern de Munique por 2-0 e o poderoso Liverpool tomou de 4-1 do Napoli na Itália. Futebol, todo CBN.
Roger, a Ponte segue com dificuldade para sair jogando. Agora foi o Matheus Silva, foi tentar fazer um lançamento, Wagner Love na marcação. E tem um problema, quando o Arthur ataca, e ele é muito bom ofensivamente, o Amaral, que é o volante da Ponte pelo lado esquerdo, precisa ficar na sobra, precisa ficar na marcação, porque o Sport já percebeu que o Arthur desce bastante, conseguiu explorar. Agora teve um grande espaço pelo lado esquerdo de defesa da Ponte. Isso é algo que precisa ser corrigido. 27-31, falou Gabi Castro. A Ponte desce, Ponte, vamos Ponte. Arthur, ponto esquerdo, levantou. Luca na boca do gol, tocou de cabeça. Pra fora e já estava impedido o segundo. Thiago Americano, Labes de Santa Catarina. Esse Thiago é com 2 Gs. Viu, Adriano Almeida? Sim, achei muito estranho isso também, viu, Roger? Agora o Luca, tudo bem que estava impedido, mas ele fez o movimento certo, abriu os olhos. E a bola passou cerca de 1 metro, 1,5 metros do gol. Esse tipo de lance já é para gritar gol, né? Estranho agora essa maneira como o Luca finalizou. Olha, o Ramon Abate Abel não é nada comum. Thiago com 2 Gs também não é tão comum assim. Aí o árbitro de vídeo é o Adriano Milkvitz. Parece fácil falar, mas são 5 consoantes juntas. LCZVSK. Barbaridade, 28-30. Futebol, bola rolando o primeiro tempo. Eu quero a sua participação no chat no YouTube, que sempre pega fogo. Você deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu comentário que o Pio vai mandar um abraço. Vai ler o seu comentário ao vivo na transmissão da CBN Campinas. Liderança absoluta do Ibope aqui em Campinas. Toda a programação esportiva. Agora a reclamação do Hélio Zan com sua própria equipe, já que deu brecha pela direita na descida da equipe do Sport. Apesar da bola ter saído direto para fora em tiro de meta que o Kaique vai cobrar, ele sai descontente com seu setor esquerdo defensivo. 29 minutos de bola rolando, futebol Globo CBN. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Plantão da energia elétrica informa. Voltam os refletores a plena carga, Adriano Almeida. Torcer para continuar assim, né? Lembrando que cerca de 20 minutos antes do jogo começar, 2 torres ao Sport. Direita do campo, levantamento, subiu. Matheus Silva para afastar, voltou o rebote para os caras. Atenção, Kaique do lado de lá, ajeita essa bola. Fabinho levanta na boca do gol, passou de toda a zaga da Ponte, cai pelo lado esquerdo do campo. Lucas levanta no segundo pau, vai tocar de cabeça para fazer o gol. Kaique defendeu, Kaique França. O Kaique com K. Toca de cabeça, o Kaique com C da Ponte faz o milagre para salvar de novo. Eu brincava com Gabriel Castro, eu olho com o meu binóculo para o Kaique França e me vem à cabeça o jargão. Milagre, ele não cansa de fazer milagres, Adriano Almeida. O Sport cresceu muito nessa segunda metade de primeiro tempo e agora, depois de um cruzamento certinho que veio lá do lado esquerdo, o Kaique subiu com liberdade e fez aquele cabeceio perfeito para o chão, no canto. E o Kaique França, mais perfeito ainda, foi na bola. Escanteio para o Sport. Gol do Portão Monumental. É de lá pra cá, atenção, Kaique França abre o guarda-chuva aí, garoto. Autoriza o Arthur Catarinense. Jogada ensaiada, Eduardo quem pega, perna direita, levanta. A bola no miolo, toca de cabeça. De novo, Kaique França voltou pra Kaique, bateu, é gol. Tá parado o jogo, impedido. Thiago Americano Labes marca, o árbitro confirma. Foram 2 momentos, um chute, mais um milagre de Kaique França. Depois ninguém marcou na sobra. O gol acontece no Kaique. Foi anulado pela arbitragem, Adriano Almeida. Mas que coisa linda essa performance do Kaique França nesse ataque do Sport, hein? 1, 2 vezes e aí precisou estar em impedimento o jogador do Sport para poder vencer o goleirão da Macaca. Impedimento bem anotado, o Kaique França agora dá uma respirada, dá uma valorizada, porque a Ponte tá tomando sufoco. Gabriel Castro cresce demais o Sport nesse momento. Milagre atrás de milagre de São Kaique França. O momento é do Sport no jogo porque ele consegue encontrar espaço nas 2 laterais. Então há cruzamento do lado direito, há cruzamento com o Hernandes do lado esquerdo. E aí pelo alto, o Wagner Love já não está mais no auge, mas ele tem bom posicionamento. Fez um cabeceio agora para a bela defesa do Kaique França.
lance bem anulado, segue 1-0 Ponte, mas precisa tomar cuidado porque o Sport gosta do jogo. O VAR ratificou a decisão do Bandeira e vem aí o Fecim, ele toca para Luca, que devolve com o Fecim, fazendo 2, mas foi muito forte, o passe do Luca vai direto para fora, tiro do Iveta. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca 32 minutos de etapa, primeira de jogo. Em Campinas o placar CBN é este. Ponte Preta. 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Ponte 1. Esporte nada, Fábio Scheibe. Hoje sai o primeiro finalista da Copa Sul-Americana. No Peru, o Melgar recebe o Independente Del Valle às 21h30. No primeiro jogo, o Del Valle fez 3-0 no Equador. Lá vem o Elvis, rolou essa bola para Igor Formiga. Galera participando, já eu chamo. Formiga atropelado. Juizão não deu a falta, briga por ela, o Alisson, setor direito, rouba na bola, Lucas Hernandes, agora contra-golpe para o Leão, a torcida vai ao desespero, Hélio também, Lucas Hernandes tá pra cima do Fraga, que deixou o braço, não marcou lá, não marca cá, bola de novo com a equipe da Ponte, e aí chuta pra fora o Luca, pra ser atendido o atacante da Ponte, o Elvis, ou seria o Fecim. Formiga, nenhum dos dois. Formiga caiu do jogo. Sentindo muito, inclusive, levou um encontrão muito forte. Se eu fosse o árbitro, eu pararia esse lance, eu não teria dado vantagem, porque o jogador do Sport, na corrida do Formiga, veio numa região muito próxima ao pescoço, ao rosto do jogador do lateral Ponte Pretano, que agora recebe atendimento médico. E o Ramon Abate-Abel errou nesse lance, porque a maior vantagem para a Ponte seria a cobrança de falta a 3 passos da meia-lua. E aí o Elvis queria cobrar essa falta. A vantagem do Alisson ficou com a posse de bola, mas tinham 2 jogadores do Sport que roubaram a bola. E depois teve a falta para cima do Sport, aí ele ficou com peso na consciência e não deu a falta. Então se embananou agora no lance ali o árbitro. 34 minutos, Macamova em campo para retirar o Igor Formiga mais uma vez bem no jogo. A participação da galera no 991869070, diz aí, Rafael Pio. Júlio César, boa noite a toda a equipe. Estou no trabalho, ligado para a CBN e torcendo para Macaca. Ó que legal essa mensagem aqui, Roger. Boa noite. Estou no HC da Unicamp me recuperando da Covid-19 e ligado na CBN. Gabriel Tiene, lá no HC. Gabriel, boa recuperação para você, viu, Gabriel? Pode ter certeza que daqui a pouquinho você já vai estar em casa de novo. Vamos, minha Ponte amada. Abraços a todos da CBN e os que estão na audiência. Aqui é o professor Daniel Maciel, de Várzea Grande, lá no Mato Grosso, viu, Roger? Alô, Mato Grossenses, ouvindo a Rádio CBN. Toda essa galera que tá aí no HC da Unicamp, profissionais, pacientes, muito obrigado pelo carinho, nosso respeito à classe médica brasileira. Não vai dar pro Igor Formiga, que vai saindo, já vejo o Norberto se preparar. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 35 etapa, primeiro de jogo em Campinas. O Moisés Lucarelli, o placar é esse. Ponte Preta. Ponte 1. Esporte nada, Fábio Scheibe. Pela abertura da 26ª rodada da Série A do Brasileiro, mais cedo o Atlético Mineiro ficou no empate com o Bragantino no Mineirão por 1-1. Alô, torcedores, toma CBN Campinas, a liderança do rádio de Campinas e região. 35 minutos, caindo o Wagner Love, a Ponte mexe em Campinas. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira alteração por questão médica na Ponte Preta. Foi embora o camisa 22, Igor Formiga, para a entrada do 2, Norberto. Norberto, camisa 2, está no jogo. Galera ouvindo a CBN, interagindo através do YouTube CBN Campinas, YouTube Esporte CBN Campinas, também pelo WhatsApp 991869070. O Pio vai mandando aquele abraço para você, o Pio que já comanda o central da bola no intervalo da CBN Campinas. Jogo parado. Tem bola para a equipe da Ponte Preta no campo defensivo. Sai para o jogo. Aberto, Matheus Silva tocando para Norberto na primeira participação. Ele já foi derrubado. Falta nele.
Bola para a equipe da Ponte bater setor direito do campo defensivo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Números do jogo, 62% na posse da bola para a equipe do Esporte contra 38% da Ponte Preta. São 5 finalizações a 3 para a equipe pernambucana. Tá caído aqui no campo de ataque é o Alisson. 4 para o jogo mais uma vez. Atendimento médico, houve um choque de cabeça. Alisson caído, Adriano Almeida. Mais um choque de cabeça. Agora o Alisson sente bastante dor e o árbitro foi muito rápido em parar o jogo e chamar a maca móvel. Vamos ver se vai dar para o Alisson ter sequência na partida, Roger. Bom, deixa eu chorar aqui o repórter Gabriel Castro. Nesse momento o jogo fica mais parado do que em movimento, o que é bom pra Ponte porque diminui um pouco o ímpeto da equipe do União da Ilha que tá lá pra cima da Ponte. É isso, o jogo não flui, fica muito mais físico, né? Onde tá a bola tem pelo menos 3, 4 jogadores, então a Ponte vence, é verdade, mas é necessário ficar mais com a posse de bola e mais mobilidade. Lado esquerdo da Ponte faz tempo que não aparece, explorar mais o Fecinho, explorar mais o Arthur. Você ligado no futebol da CBN, anunciando para daqui a pouco Rafael Pio e toda a equipe de esportes da CBN girando geral dentro do central da bola. 38 minutos de bola rolando, já jogo novamente. O Alisson voltou, tá tudo bem com ele, Adriana? Sim, tudo bem e ainda já dando o combate ali pelo lado esquerdo porque o Esporte desce de novo. Chico levanta da defesa para ataque, cortou a zaga da Ponte, voltou que bate pela ponta esquerda, tocou de cabeça, Wagner Love, defendeu! Kaique França no levantamento do Lucas Hernandes. Vai chegando, vai aparecendo o matador histórico, camisa 9 brasileiro, hein, Adriana? Vai chegando e a defesa pontepretana tem que chegar mais perto do Wagner Love e do Luciano Juba. Tá marcando um pouco longe demais agora os defensores da Ponte. 38, a Ponte tenta apertar a série de bola da equipe do Esporte através do Saulo que sai jogando, abre pelo setor direito com o Eduardo. Chegou tocando, Arthur roubou, já tocou no banco de gol, vai pintar o gol de Luca, corta o zagueiro, chega Chico por baixo, travando com ele. A Ponte quase chegou no lance fortuito, hein, Adriana? Uma grande chance para ampliar, que começou com uma bela roubada de bola do Arthur, que deu um toquinho, o Luca correu para a bola e em mais um toque quase mandou para o fundo da rede. O Saulo estava saindo e conseguiu afastar. E agora na sequência a bola sobrou no meio da rua, o Fraga encheu o pé e a bola foi direto para fora. Tiro de meta para bater o goleiro Saulo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. WhatsApp bombando, a galera participando, é assim que eu gosto, hein, Rafael Pio? WhatsApp e YouTube também, viu, Roger? E olha que mensagens legais. O Angel Coleone tá dizendo aqui, ó, sempre assisto os jogos na TV sem som e com a narração e comentários da CBN Campinas. Tem um outro comentário aqui também, o João Batista tá dizendo, Roger, você mudou. E aí ele cita até o nome e completa dizendo o seguinte, aí eu mudei também. Ah, João Batista, eu mudei, eu gostei, eu vim pro futebol que pega bem, mude você também. Essa galera vem comigo na CBN. Roger, aproveitar para mandar um abraço pro Angel, que mandou a mensagem aqui, é meu professor de inglês lá de Curitiba. Então olha só, tá ouvindo a CBN Campinas de Curitiba ligadinho no nosso YouTube, então um grande abraço pro Angel. E eu gosto de conversar com a galera, Pio, mas o que tem de gente que eu converso na região inteira, você sabe que eu ando o estado inteiro, né? E a CBN vai longe. E muita gente falando, Roger, eu tenho te ouvido na CBN. Eu tenho te ouvido na CBN, mas quanta gente ouve a CBN? É um canhão esses 99.1, sensacional. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 40, primeiro tempo. O placar da CBN é esse. Ponte Preta. Luca fez de pênalti aos 10. Ponte 1. Esporte nada. Fábio Scheibe. Logo mais, às 21h30, Flamengo e Vélez Sarsfield decide quem será o grande adversário do Atlético Paranaense na disputa da final da Taça Libertadores da América 2022. A Ponte
Sport vem de derrota, 3-0 para Chapecoense, vai se recuperando. O Sport vem de derrota também e vai tentando chegar ao empate. Lançado o Fabinho pela ponta esquerda, corta a zaga da ponte, mete para fora. Amaral cedendo escanteio. Escanteio pro Sport, que vem de derrota pro CRB fora de casa. Terceira derrota consecutiva do Sport atuando fora dos seus domínios. Essa derrota parcial simplesmente, meu amigo, é a quarta derrota seguida do Sport jogando fora da Ilha do Retiro. E agora o escanteio perigoso, toque de cabeça dos caras, foi pra fora, passou a esquerda no gol do Kaique França. Tiro de meta para bater o goleirão da Ponte, que tá de amarelo. A Ponte inteirinha de branco com a faixa preta no peito. E a equipe do Sport com seu uniforme tradicional rubro-negro, camisas listradas em vermelho e preto com a numeração amarelo, o goleirão Saulo inteiro de preto. Deu chamado na informação. Você falava aí da campanha do Sport, né, com 3 derrotas consecutivas, esta quarta se confirmar. O Sport, que é um dos piores visitantes desta Série B, só conseguiu uma vitória até agora, longe dos seus domínios na competição. Realmente, hein, Gabi Castro, 3 meses sem ganhar fora de casa. Se quiser conquistar o acesso, precisa melhorar em resultado e em desempenho também, porque o Sport ele explora muito erros da Ponte, mas criação de jogada é muito pouco. E vem dominando pelo meio de campo, aqui vem o camisa 99, Love tocou pela ponta esquerda, Lucas vai dominar, tocou para Kaique, na grande área fez a finta, bateu pro gol, Kaique França fez a defesa sem dar rebote. A reclamação da torcida é que o Bandeira tinha levantado um instrumento marcando uma irregularidade, o árbitro deixou o lance seguir a favor do Sport, Adriana. O árbitro deixou seguir porque essa é um expediente, né? Deixar o lance ser concluído para depois, se precisar, consultar o VAR. O lance seguiu, a Ponte conseguiu se defender e agora o Sport de novo com posse de bola. Sport vai dominando agora no campo defensivo. Eduardo solta essa bola no campo defensivo. Chico lateralmente abrindo para Lucas Hernandes. Mete de perna esquerda, botou para correr o Giovani, camisa 8. Venceu o Norberto na corrida. Norberto chega batendo na carteira com categoria e tira essa bola, limpando o lance, já colocando pelo lado esquerdo do campo. Juba pega essa bola, venceu no remote, tocou de calcanhar. Lucas Hernandes abriu para o camisa 8. Giovani, que bateu cruzado em cima do zagueiro, em cima do Fraga, bota o rebote, Norberto de perna direita, afasta, a Ponte vai sofrendo pressão nesse momento. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Gabriel Castro preocupado, hein? Finalzinho de pressão do Sport no primeiro tempo. A partir dos 30 minutos, o Sport ele fica mais com a posse de bola, ele conseguiu encontrar os espaços e sempre pelo lado esquerdo. Então o Hernandes é muito perigoso, o Luciano Juba, que é o artilheiro da equipe, já fez 5 gols neste Campeonato Brasileiro da Série B, é um jogador perigoso. Agora o Giovani caiu aqui nas costas do Norberto, então o Sport explorando bastante esse lado esquerdo, precisa tomar cuidado. E quem que é o volante da Ponte que cai aqui pela direita? É o Alisson. Então o Alisson defensivamente precisa melhorar porque o Sport está conseguindo encontrar espaço. Vai se levantando o Lucas Hernandes, atendimento médico ali na beira do campo. O árbitro, óbvio, explica para ele o que ele deveria saber, né? Que tem que sair do campo para ser atendido, né? Meu filho, não seja juvenil, meu querido. 44, sai do campo, espera o homem mandar. É falta para a equipe do Sport, vai Giovani para a cobrança. Ele tá dando 8 minutos de acréscimo, cara. Nossa! 8 minutos de acréscimo. Nem sei fazer essa conta. 53. Que é isso? Eu fiz faculdade de jornalismo. Faz na mão, não de economia. 6, 48, as 30. A Ponte apanha o rebote, vem para o campo de ataque, fez sim, engatou a quinta, eu vou com você, vai sozinho, invadiu a área, foi derrubado o pênalti, ele não marca. Nada. Em cima, já crava nossa repórter que não foi nada, mas o lance plasticamente de pênalti eu vi de cima. Mas eu tô com você, né, Adriana Almeida? Com você e não abro. A velocidade do Fecim foi impressionante, mas aí a hora que ele pisou na área, Roger, a minha impressão é que faltou perna. E o defensor do Sport que estava junto a ele, o Sabino, estava muito bem ali na marcação. E aí o Fecim viu que ficou difícil e achou melhor dar uma dobrada nas pernas, mas o jogo até já recomeçou, o árbitro nem precisou de VAR. E o Oscar, the Oscar Gol to Fecim, camisa 20, 46. Vamos até 53, então eu vou girar. Tempo e placar do jogo aqui na CBN Campinas.
Estádio Moisés Lucarelli, a CBN marca pra você. Depois o ataque vem com o Alisson, setor direito. Que lindo corte, puxou na perna direita, vai pra cima, rolou pra Arthur. Fora da grande área, lá pela ponta esquerda. Perna canhota, levanta, é pra tocar de cabeça. O Norberto tocou, tira pelo meio. Afasta Giovani, a ponte pressiona com o Arthur, a série de bola, mas fica com a equipe do esporte. Eu confirmo Moisés Lucarelli, o placar é esse. Ponte Preta. Ponte 1. Esporte nada. Fábio Scheibe. Logo mais, o Sampaio Correia recebe o Novo Horizontino. Amanhã, o líder Cruzeiro recebe o Operário. E no domingo, para fechar a 29ª rodada da Série B, tem um clássico nacional entre Grêmio e Vasco. Alô, torcedor, ligado na CBN Campinas em 99.1. Grande e forte abraço, obrigado. E agora o árbitro paralisa, o VAR conversa com ele sobre aquele lance do Fecim. Daqui da cabine realmente, viu, Roger? A impressão é que tinha o Fecim, ele diminuiu a velocidade e ele sofreu um toque. Então o VAR deve estar analisando todas as câmeras ali para saber se realmente houve algum toque ou não para cima do meia da Macaca. Eu fiquei aqui desesperado achando que foi pênalti, porque ele me enganou, esse Fecim, camisa 20. Só que ele tinha que ter enganado o árbitro, né? Não a mim. 47. Vamos até 53, ele deu 8 minutos, o catarinense que é bola rolando, não quer nem saber. Faltam 10 compromissos para terminar a Série B. A Ponte quer chegar aos 45, o número mágico é 45. A Ponte está chegando com essa vitória 39, vão faltar 6 para chegar a 45 e a Ponte expulsar o fantasma do rebaixamento. Pegaram aqui o Wagner. Mais uma vez, falta no meio de campo, bola para a equipe do esporte. Elton Grimaldi marca comigo, 48 minutos, placar de 1-0 para a equipe da Ponte Preta. O Arthur tá bravo com a equipe da Ponte, Adriana. É muita falta que a Ponte vai fazer nesse momento. Vai tentando parar o jogo e até para esfriar e ir para o intervalo com essa vantagem mínima de 1-0, já que o esporte vem crescendo e buscando o empate. Nona falta que a Ponte fez contra 3 do esporte. 9 faltas fez a Macaquinha no primeiro tempo. Bola pelo setor direito com o Eduardo, lá vem o esporte. Ele passa a marcação do seu contrário. Já abre essa bola do campo de ataque. Tocando essa bola para Kaique. Vem por baixo do Arthur. Colocando para fora, arremesso lateral. Para a equipe do esporte bater. Setor direito vai para a cobrança do esporte. O esporte tem pressa. Vai Eduardo para a cobrança. Reclama o camisa 7, o Fabinho, que a bola assumiu. Ele correu atrás da bola para cobrar rapidamente o arremesso lateral. A bola já está aqui pelo setor esquerdo do campo. Juba levanta essa bola, fechando lá pelo segundo pau, tocando o Kaique de cabeça, afasta por baixo. Tira o Amaral. Amaral tirou, conserta de cabeça o Fraga. Coloca a bola no grande círculo para o domínio tranquilo do Chico. Chico abre pelo setor esquerdo. Bola com o Luciano Juba. Ele praticamente é o lateral esquerdo nesse momento. Tanto que o Lucas Hernandes está um pouquinho mais à frente. Agora dá bela com o Juba, que na verdade de origem é lateral esquerdo. Ele vai pra cima, só que aí o Fraga pôs o corpo à frente. Ele tira o pé de apoio do Fraga e faz a falta. É falta para a equipe da Ponte no campo defensivo. É aquele famoso ufa, né, Gabriel Castro? Para dar uma esfriadinha nesse ímpeto da equipe do esporte. Agora, bela partida do Fraga, viu? A gente precisa salientar aqui, o volante da Ponte, ele não aparece tanto ofensivamente, tem um papel importantíssimo hoje, está substituindo o Leonaldi, que tem aquele meio campo muito forte da Ponte, que é Leonaldi, o Olisson e Amaral. Quando um dos três não joga é problema. E o Fraga está cumprindo o papel defensivamente. Luca pega essa bola, empurra para Norberto, tabela com Luca, setor direito do campo, deixa a bola sair o Luca. Pega em cima o Bandeira aqui a nossa frente, o Bruno Miller também, catarinense, bola para a equipe do esporte. 50 minutos o primeiro tempo. Eu acho que nós estamos perto do fim. Vamos até 53, meu irmão. O homem gosta de futebol, ele deixa a bola rolar, deu 8 minutos de acréscimo, domina Amaralzinho, vem para o campo de ataque, bom passe para Arthur, setor esquerdo é bom para a Ponte esse ataque, Arthur coloca a bola, fechou, Elvis na meia-lua, chegou travando com ele o zagueiro, se essa bola sair da Ponte Preta, evita sair do zagueiro pelo outro lado, coloca para fora, arremesso lateral na ponta para a equipe da Macaca bater, 50 minutos. Braços cruzados, Hélio dos Anjos olha para o seu auxiliar, está contente com a Ponte no primeiro tempo. Eu olho para o Claudinei Oliveira, está em pé. Ele não está tão contente não, ele já está reclamando com o seu auxiliar. Vamos ter mudanças no esporte certamente para o segundo tempo. E a Ponte cava uma falta. Na ponta esquerda, falta, a Macaquinha, vem bola na área do goleiro, salva aí, Adriana. Uma falta que dá para ganhar alguns segundos preciosos nesses acréscimos e também levar perigo. E quem sabe, melhor dos cenários, e com 2-0 para o vestiário. Por quê? Porque o Elvis é muito forte nessa bola parada.
É uma falta pelo lado esquerdo, muito próximo ao bico da grande área. E os zagueirões da Ponte, muito altos, vão para a área tentar cabecear. Sandro Merahit na central do apito, viu pênalti naquele lance do Fecim. Eu não estou tão louco assim, pra mim, pênalti pra Sandro Merahit na central do apito também. Erra Ramon, abate Abel. Atenção, levantamento de bola, tira Eduardo, o goleiro vai nela, pega Saulo. Tem um chamado na informação. Só pra dizer que concordo, viu, Roger? Sobra um braço e é feito um movimento do zagueiro empurrando o Fecim que vai pro gramado. Pra mim, pênalti. É incrível, não é pegação no pé não, mas o Ramon abate Abel é um para-raio de coisa complicada, hein? Quando ele apita sempre tem uma confusão. O lance de pênalti, eu já tô nessa brincadeira que faz um tempo. A gente sabe diferenciar um pouco quando o jogador tá para fazer o gol, né? E aí ele foi tocado, né? E o Sandro Meira confirma na central da apito que erra o VAR, erra também. Ramon abate Abel, a Ponte prejudicada no primeiro tempo. Tenta levantar o Abel, para a boca do gol. Toca de cabeça o zagueiro, levemente empurrando para Saldo. 52,5. Pode terminar o primeiro tempo. A Ponte vencendo por 1-0. Você já vai ter a central da bola com Rafael Pio. E vai continuar participando pelo 991869070, o DDD 19. Pode terminar, juizão. Vem pro jogo Chico, passadas largas do camisa 44, o zagueiro central da equipe visitante, já passa a bola para Lucas Hernandes, lado esquerdo do campo, já passa da marcação do Alisson, vem atrás o Alisson, tenta por baixo, desmarcar o Luciano Juba ficou com a bola, toca essa bola para 44, Chico, já olha para o cronômetro, vai apitar, apita o árbitro. Ramon abate Abel, que prejudica a Ponte no primeiro tempo, mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. Ponte Preta. Ponte 1, Luca fez. Esporte nada. Futebol, vamos CBN. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação: Rafael Pio. 7h, 55 minutinhos, intervalo de jogo no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte com gol de Luca, cobrando o pênalti, depois pegando o rebote, vai vencendo o Sport por 1-0. Tá bom, mas poderia estar melhor se não fosse o erro da arbitragem, também o VAR. Jogadores da Macaca estão deixando o gramado. A gente vai na carona da TV para ouvir o Luca, autor do gol. Quando a fase é boa, mesmo quando o goleiro defende, a bola volta pro pé da artilheira, é mais ou menos isso, Luca? Não, prioriza o trabalho. Trabalho muito duro para as coisas acontecerem. Estou feliz com o momento, óbvio. Feliz com o momento da equipe. Mas o trabalho ele acaba prevalecendo sempre, né? E também te agradeço a Deus também, né? Porque sem Deus acho que nós não somos ninguém. Mas difícil. Certos momentos a equipe do Sport foi superior a gente. Vamos acertar aí agora para que as coisas possam melhorar, porque a gente baixou um pouco e precisa melhorar isso aí. Tá aí o Luca, autor do gol. Luca que tem uma barbicha lá, Zé Lucas de Nada, da novela Pantanal, bem parecida. Adriana Almeida, você assiste Pantanal, Dri? Olha, não, Pio. Sei só algumas coisas, como a tal da Juma, que toda hora quer ir embora. Então, quando eu fico de saco cheio, eu imito a Juma. Kaique do Esporte tá falando. VAR para decidir o lance, porém é isso, é continuar. O lance do pênalti também não consegui ver com clareza de dentro do campo, a gente está olhando para a bola, o juiz acabou dando, então agora é permanecer, continuar fazendo o nosso melhor, a gente está criando chances, segundo tempo voltar melhor para poder fazer o jogo. O abate poderia dar uma de Juma, como disse a Adriana Almeida, e dizer, quero ir embora. 7h, 58 minutinhos, Gabi Castro, um destaque do que será o seu comentário daqui a pouquinho de, por enquanto, Ponte 1, Sport 0, Gabi. Jogo muito equilibrado, o Sport explorando os erros da Ponte, principalmente de saída de bola, mas foi uma Macaca eficiente, que aproveitou o meio-campista, o Alisson, foi para dentro da área, sofreu o pênalti, por isso que a Ponte está vencendo por 1-0. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, o Gabi Castro vai eleger o craque desse primeiro tempo e também analisar o que foi a primeira etapa e o que serão os últimos 45 minutos de até aqui, Ponte 1, Sport 0. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol, vamos CBN.
Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caro M. Ponte Preta Esporte. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. Agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Duvido que você sabia. Ciro é filho de professores e ele mesmo foi professor de Direito. Foi também deputado, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro 2 vezes. Recusou 3 aposentadorias e nunca aceitou morar em palácios. Nunca empregou filhos em cargos públicos e nunca foi processado por corrupção. Mas uma coisa com certeza você já sabe. Ciro é o mais preparado para ser presidente. Ciro é PDT, Ciro é 12. Prefiro Ciro. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Marcos Pontes foi o único astronauta brasileiro a ir para o espaço. Orgulho nacional. E a pedidos do comandante, Marcos foi quem entrou primeiro na estação espacial. Escuta a história. Peguei a bandeira do Brasil, fiquei esperando minha vez. Ele olhou e falou assim: você vai na frente, porque não é você que está entrando, Marcos. É uma bandeira, é um país, é uma nação. Foi por isso que eu entrei primeiro na estação espacial com a bandeira do Brasil. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, o senador de São Paulo. 222. Coligação São Paulo Pode Mais. Republicanos, PSD, PL, PTB, PSC, PMN. Suplentes, professor Alberto Cirlange Maganhato. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Ponte Preta Esporte. Apresentação: Rafael Pio. 8 da noite, 8 em ponto, intervalo de jogo no estádio Moisés Lucarelli, gol de Luca, a Ponte vai vencendo o Sport por 1-0 e vai subindo na tabela de classificação. Daqui a pouquinho o Fábio Scheibe vai trazer a situação da Ponte nesse momento dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas agora o Gabi Castro vai eleger o craque do jogo. E aí, Gabi, o cara que fez o gol leva o voto? Hoje não, Rafael Pio. Hoje não. Hoje eu vou surpreender, eu vou fazer diferente. O Lucas já levou bastante. Pode até levar no final do jogo, porque ele é bastante participativo. Antes eu vou dar menção honrosa, porque é jogo equilibrado, é um bom jogo, Rafael Pio. Menção honrosa no primeiro tempo, no vale, primeiro né, Gabi tempo. Castro? É, no primeiro tempo, porque Vale. foi um jogo bem disputado, bem jogado. Então eu gostei do Fraga, volante da Macaca, muito bem. O Alisson, que não jogou diante da Chapecoense, fez muita falta. Hoje foi importante porque sofreu o pênalti. O Luca, artilheiro, né? Não bateu tão bem o pênalti, mas no rebote marcou o gol. Do lado do Sport, o Luciano Juba e o Lucas Hernandes pelo lado esquerdo. O Wagner Love, um jogador muito perigoso. Mas, Pio, no primeiro tempo, o meu craque do jogo vai ser o Arthur, lateral esquerdo do Macaca. Ele que fez o cruzamento para o Alisson, que sofreu o pênalti. De pé na direita, ele deu uma finalização que por pouco não fez um golaço no ângulo. Defensivamente, o Sport não consegue atacar pelo lado direito porque ele tem sido soberano, então explora muito o lado esquerdo. Então foi bem defensivamente, foi muito importante ofensivamente. E quando a gente relembra daquela Ponte Preta diante da Chapecoense que o Arthur não jogou e que foi o Jean Carlos, a diferença é muito grande. Quando ele tá em campo, é uma Ponte Preta diferente. Então neste primeiro tempo foi muito bem, foi um destaque do jogo. Arthur, craque do jogo. Pro Gabi Castro, Arthur, lateral esquerdo da Macaca, o craque da primeira etapa. Futebol Globo CBN. Futebol.
Vamos CBN, futebol, vamos CBN. Ponte Preta Esporte. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho Unimed Participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. A prisão do Lula foi uma grande armação política para tirá-lo da eleição de 2018. Ele liderava as pesquisas quando foi condenado sem crime e sem prova por um juiz suspeito, que depois virou ministro de Bolsonaro. Mas a verdade apareceu e Lula venceu todos os processos, reconhecido até na ONU. Nessa eleição ainda vão inventar muita mentira contra ele, mas o povo não se engana. Agora é Lula presidente, o Brasil da esperança. Caminhão Foton é na Caro M. Venha conhecer o seu mais novo parceiro de negócios. Além de super versáteis, os caminhões Foton contam com motor Camis, 3 anos de garantia, câmbio ZF e o melhor custo-benefício do mercado. Encontre todos os modelos Foton disponíveis à pronta entrega nas unidades de Campinas e Ribeirão Preto. Agora você já sabe, Caminhão Foton é na Caro M. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Tarcísio. Neste 7 de setembro, comemoramos 200 anos da independência do Brasil. Independência não é uma palavra, não é um conceito, não é apenas um sentimento. Independência é um modo de vida. Independência é você se sentir seguro e ter confiança que vai colocar comida na mesa. É você ter um sonho e poder acreditar nele. Independência é você saber que seus filhos terão um grande futuro, um futuro de prosperidade. Essa sim é a verdadeira independência. Alô, Bolsonaro. Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. É 10. Coligação São Paulo pode mais. Você já sabe, né, que a Clínica Upman presta serviços médicos de qualidade para a saúde sexual do homem, com tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, através do atendimento presencial. E agora também oferece online por telemedicina. No conforto da sua casa, você pode realizar tratamentos seguros e eficazes. Ligue agora para 0800-251-3898 e recupere sua performance sem sair de casa. 0800-251-3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Central da Bola. Ponte Preta Esporte. Apresentação: Rafael Pio. 8 da noite, mais 7 minutinhos, intervalo de jogo no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte vai vencendo o Sport pelo placar de 1-0. Muitas participações aqui pelo YouTube, também pelo WhatsApp. Um abraço pro Eduardo Neco, tá dizendo: Tibiriu, meu apelido de Bauru. Tô ligado e torcendo sempre pelas equipes de Campinas. Não importa se Ponte ou Guarani. Valeu, Eduardo Neco. Fábio Scheibe. Jogos desta rodada e também a classificação nesse momento, incluindo a macaca, Fábio. Vamos lá, Rafael Pio. A rodada começou ontem com um único jogo, né? A 29ª rodada. O Vila Nova bateu o Guarani por 2-1. Agora a Ponte Preta está ganhando do Sport por 1-0. Mais tarde, às 9h30 da noite, no Castelão, no Maranhão, tem Sampaio Correia e Novo Horizontino. Amanhã mais 2 jogos. O Criciúma recebe o Bahia e o líder Cruzeiro no Mineirão recebe o Operário. Na sexta-feira, o Náutico pega o Brusque. No sábado pela manhã, Ituano e Tombense. Ainda no sábado, CSA e CRB, Londrina e Chapecoense
E no domingo, para fechar a 29ª rodada da Série B, tem o clássico nacional entre Grêmio e Vasco. No momento, os 4 primeiros colocados seguem aqueles mesmos de sempre, né, Pio? O Cruzeiro na liderança com 59 pontos, o Bahia tem 50, o Grêmio 47, o Vasco na 4ª colocação tem 45, o Londrina em 5º tem 41, o Sport está perdendo para a Ponte Preta agora na 6ª colocação com 40 e a Ponte Preta está encostando no Sport, tem 39 pontos. Na parte de baixo da tabela, onde se encontra o Guarani, o CSA é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 31 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, tem o Vila Nova na 17ª colocação com 31, o Operário é o 18º com 30, o Guarani, que jogou e perdeu ontem, tem 29 pontos, é o vice-lanterna, e na lanterna da competição, o Náutico tem 24 pontos, Pio. Valeu, Fábio Scheibe, pro Luciano Inácio, pro Ângel Coleone, que tá dizendo o Wagner Love tá no máximo um Wagner-like hoje em dia, pro João Batista, pro Leandro Avelar, que tá lá em Guarulhos e torcendo pela Macaca, o Gabi Castro vai analisar o que foi esse primeiro tempo. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Wagner Love no máximo um like, tá bom, né, Gabi Castro? Essa foi boa, Pio, mas é um jogador perigoso, né? Um jogador que fez cabeceio, que obrigou o Kaique França a fazer uma bela defesa, teve bola nas costas ali do Matheus Silva, que por pouco ele não aproveita. Então, tem 38 anos, 7 jogos, apenas 1 gol com a camisa do Sport, mas precisa ficar ligado com o Wagner Love. Ô Pio, eu falei na minha abertura rapidamente, né, que era um jogo que tinha muito em disputa, porque se o Sport vence, fica 2 pontos do G4. Se a Ponte vence, fica 1 ponto do Sport. Então, cada equipe com a sua característica ali dentro do campeonato, mas que é muito importante. E logo no início do jogo já deu uma amostra do que seria a partida. Por quê? Primeiro ataque da Ponte pelo lado esquerdo, num cruzamento do Arthur, que o Fraga não conseguiu chegar. E o primeiro ataque do Sport surgiu através de um roubo de bola para cima do Igor Formiga, numa tabelinha do Hernandes com o Luciano Juba. Então o Sport muito forte pelo lado esquerdo e a Ponte também muito forte pelo lado esquerdo com o Arthur. E aí, jogo equilibrado, Sport com mais posse de bola, surgiu o pênalti. Quando as duas equipes entram no gramado, o Sport deve ter alteração, a Ponte não. Mas a Ponte teve o empurrão do Sabino para cima do Olisson, pênalti marcado, a Ponte faz 1-0. A partir disso, um Sport muito instável, com muita dificuldade, apenas pegando a saída de bola da Ponte, e a Macaca um pouco mais tranquila. A partir dos 30 minutos, domínio do Sport com posse de bola, explorando espaços tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. A Ponte vai ter alteração também, já a Adri vai confirmar pra gente, mas o Jean Carlos, lateral esquerdo, vem aí. E aí o Sport pressionando a Ponte com espaços, Kaique França mais uma vez aparecendo, fazendo 2 grandes defesas. Segundo tempo, eu espero um panorama parecido, com o Sport querendo se aproximar do G4, pressionando a Ponte, só que a Ponte joga em casa, com o apoio da torcida, tem essa válvula de escape com o seu lado esquerdo, principalmente com o Arthur e com o Fecim, e quem precisa aparecer um pouquinho mais é o Elvis, viu, Pio? Gabi Castro e o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Direto e reto, estádio Moisés Lucarelli para todo o segundo tempo, ele não perdoa. Roger Williams. Vai, Roger. Ponte Preta Esporte. Vou, Rafael Pio, transmitir as emoções do segundo tempo de até aqui. Ponte Preta 1, Esporte nada, Ponte venceu. Já Adriano Almeida vai confirmar. A Ponte vai dar a partida no segundo tempo, vence por 1-0. Luca posicionado, apita o árbitro. Está de volta na CBN Campinas. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta Esporte. Alô, torcedor, vamos nessa. Brasileiro Série B, 29ª rodada, bola rolando no Moisés Lucarelli. Segundo tempo em ação e mexeu o técnico Hélio dos Anjos.
substituição. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Segunda mudança forçada do técnico Hélio dos Anjos, agora o Arthur, lateral esquerdo, até tá aqui no banco de reservas assistindo ao segundo tempo. Saiu o camisa 15 da Ponte, tá fazendo gelo no posterior da coxa esquerda e ele saiu para a entrada do 26, Jean Carlos. Jean Carlos, camisa 26, está no jogo. Tocou para Norberto, ponta direita, escorou para bater pro gol, tenta bater o Amaral. E aí na sequência a bola bate no jogador do Sport. Tá parado o jogo, já a primeira paralisação com o primeiro minuto do segundo tempo. Preocupante, viu? Porque o Norberto chutou, a bola explodiu no rosto, na parte esquerda do rosto do jogador do Sport. Me parece até que perdeu os sentidos aqui quando caiu. Eu já vou confirmar quem que é o jogador. É o Não, é um 99, é o próprio Wagner Love, que tomou essa bolada, caiu, desmontou. Agora o departamento médico já chega, ele já sentado no gramado, vai reestabelecendo a consciência, o 99 Wagner Love. Registrando sua audiência pelo FM 99.1, no AM 1390, no aplicativo CBN Campinas, no portal cbncampinas.com.br, o nosso site, nos aplicativos de rádio, no TuneIn, no Rádiosnet. Se você estiver em outros aplicativos, mande o WhatsApp pra gente, 19 ao DDD 991869070. Nós vamos registrar a sua audiência, vamos mandar pro ar a sua mensagem de onde você está ouvindo, a sua pergunta ao comentarista Gabriel Castro, também pelo YouTube. Estamos com imagens aqui, eu e Gabriel Castro, direto da cabine esportiva da CBN Campinas, o estádio Moisés Lucarelli, os nossos dois canais ativados. YouTube CBN Campinas, YouTube Esporte CBN Campinas. Voltou Wagner Love, tudo bem com ele, Adriana? Sim, tudo bem com o camisa 99, Wagner Love já tá lá no ataque do Sport. E o Elvis solta essa bola para Norberto, ponta direita, bola muito forte. Vem bem na marcação, Lucas Hernandes ganha pela equipe do Sport, já tocou pelo setor direito do campo, vem buscar aqui atrás. Jogador de ataque, o próprio Wagner Love, sofre a falta no meio de campo e bola para a equipe do Leão bater. 2:40, futebol, primeiro tempo, segundo tempo, 1-0 vence a Ponte, gol de quem? De quem sempre dele, ele não perdoa. Luca marca aos 10 do primeiro tempo e foi só. E teve milagre do goleirão Kaique França, milagres no plural. Levanta Saulo direto para o campo de ataque. A reclamação dos homens de frente porque o Saulo bateu essa bola direto. Chegou até o goleiro Kaique França. Tamanha força que colocou o camisa 95, arqueiro da equipe do Leão da Ilha. Troca essa bola aqui, o Jean Carlos pelo setor esquerdo, entrega pelo meio, o Amaral erra o passe, a torcida não gosta. Giovani pega a bola, já serviu pela ponta esquerda, Kaique entrou, vai pintar o gol de empate, dominou na cara do gol, corta junto com ele, Matheus Silva metendo pra fora, mas o Bandeira que marcava impedimento. O Bruno Miller já levantava o instrumento no lançamento que foi feito para o Kaique. Pra sorte da Ponte Preta, hein, Adriana? É, o Felipe Amaral, dessa vez quem vacilou. Precisa ter mais atenção na saída de bola. O Luciano Juba roubou bonito a bola dele e poderia ter sido um lance perigoso pro Sport. 3:40, futebol, primeiro tempo, a Ponte troca passes no campo intermediário, aí vem Elvis, serviu lá atrás para o Matheus Silva, o último homem da Ponte, é obrigado a colocar para fora, um passe ruim. É aquela coisa da Ponte retroceder, vai retrocedendo. Quando não toca pro Kaique França, coloca um zagueiro sempre em situação perigosa. Foi assim que a Ponte agora perdeu a posse da bola. Roger. E agora todos os jogadores da Ponte para aquecimento. Pois não, Adriana? Era exatamente isso que eu ia informar. Todos os jogadores da Ponte em processo de aquecimento. E o destaque dessa noite no banco de reservas da Ponte é o atacante Ribamar. Tá com a camisa 14 e o Ribamar, que estreou pela Ponte no Campeonato Paulista, cheio de expectativas, marcou 3 gols, mas no jogo em que ele fez 2 gols contra o Ituano aqui no Majestoso, ele rompeu o tendão de Aquiles, teve que passar por cirurgia, quase 6 meses fora, e agora voltando aí a figurar no banco de reservas, e nesse momento o Luca, caído no gramado, sente muito o tornozelo, o artilheiro da Macaca. O jogo é absolutamente um jogo parado, né? Muitas faltas, antes que nós tivemos 8 minutos no primeiro tempo. É a segunda paralisação agora. A do Wagner Love, agora do Luca. Jogo mais parado do que em movimento, Gabriel Castro. É o mesmo panorama do primeiro tempo, né? Foi meu comentário. É o Sport que tenta ficar mais com a posse de bola, tenta pressionar a Ponte, explorando os erros. Agora foi a vez do Amaral, mas já foi do Igor Formiga, já foi do Kaique França. A Ponte precisa ter mais atenção. E, Roger, a Ponte faz valer o seu elenco, né? Porque ela já não tem o Leonaldi no meio-campo em Fraga.
Aí saiu o Igor Formiga, entra o Norberto. Saiu o Arthur, entra o Jean Carlos. Perda nas duas laterais, então precisa ter a confiança em dia também. E aqui, Giancarlo, fora do lance de bola, derruba Giovani, falta e cartão amarelo para ele, Adriana. Cartão para o Jean Carlos, camisa 26, mal entrou, 5 minutos em campo e já está amarelado, mas menos mal que ele não estava na lista dos pendurados. Alô, torcedor, o tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. 154, etapa final do jogo aqui, Moisés Lucarelli, o placar CBN é esse. Ponte Preta. Ponte 1. Esporte nada. Fábio Scheibe. Pela Liga dos Campeões da Europa, nesta quarta-feira, o Atlético de Madrid fez 2-1 no Porto. O Barcelona fez 5-1 no Pilsen. E com 2 gols do brasileiro Richarlison, o Tottenham fez 2-0 no Marseille. Futebol, vamos CBN. Juba vai para a cobrança da falta, ponta direita, gol da linha Ferg, é o gol que ataca no segundo tempo a equipe do Esporte. Atenção, Kaique França, guarda-chuva aberto aí, partiu Juba para a bola, perna esquerda, levantou, na confusão, tira a zaga da Ponte. O contra com a pé da macaca agora, Elvis acerta o passe, tocou para Fecim, que foi derrubado. E agora, o cartão no 26 da Ponte aconteceu, e o cartão no 26 do Esporte? Demora e vai na pressão da torcida catarinense. Só assim pra funcionar, só no tranco, hein, Adriana Almeida? Sim, mas foi amarelado o Eduardo, que fez aquela falta típica para parar um contra-ataque da Ponte, que estava armadinho e começando com o Fecim, tomou a falta. Falta que a Ponte Preta vai cobrar com o zagueirão Fábio Sanches. Ô, seu Ramon Abate Abel, eu tô de olho em você, hein, garoto? E aquele pênalti que você não deu no Fecim, hein? Você tá deixando a Ponte no preju, hein? Você que mora em Santa Catarina, Aracanguá, apitou a vitória da Ponte sobre o CRB por 1-0 aqui no Moisés Lucarelli no primeiro turno. Você já deu sorte no primeiro turno, mas hoje você tá complicando a vida da neguinha. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Ponte Preta com 9 derrotas, 9 vitórias. E são 9 empates, 9 derrotas, 9 vitórias e 10 derrotas. Vamos lá, Roger. 9 vitórias, 9 empates e 10 derrotas a Ponte Preta. O Esporte com 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Campanhas muito parecidas, tanto que a Ponte vai se aproximando do Esporte nesse momento. E o Abel abre a sua caixa de ferramentas e vai soltando o cartão para todo mundo, Adriana Almeida. Agora, quem levou o cartão amarelo foi o jogador do Esporte, o camisa 5, Ronaldo Henrique, por uma falta na região do meio-campo. Uma falta em cima do jogador ponte-pretano, o Luca. O Luca tá sendo bem caçado aí, já tomou 2 faltas muito duras aí nesse segundo tempo. O tornozelo tem que ser de aço para aguentar. Lateral para a equipe da Ponte Preta, bater do lado esquerdo, vai tomando licença Giancarlo para fazer a cobrança. 8h40, você ligado no futebol, líder de audiência em Campinas. O Ipope marca só da CBN. No futebol de Campinas, só da CBN, no FM 99.1. Toca de cabeça, Giancarlo levantando a frente. Sai da marcação, Luca, lindo lance. Invadiu a área, rolou para trás, é para pintar o gol. Atenção, bateu pro gol, Amaral. Para fora. O Alisson foi quem finalizou depois de uma jogada linda do Luca. Quase a Ponte na rede, ele marcou escanteio, Adriana. Jogadaça do Luca, que ficou na cara do Saulo, mas a melhor opção realmente era servir ao Alisson, que entrava no centro, depois já da marca do pênalti. Ele chutou e foi muito bem travado pelo jogador do Esporte, que conseguiu colocar essa bola para escanteio. Escanteio para Macaca pelo lado esquerdo, Elvis se encaminha para a cobrança. Para um bom público aqui no estádio Moisés Lucarelli, em pleno 7 de setembro, no dia da independência, a Ponte marca sua Luca Dependência, mais um gol dele. Levantamento na área, sobe de cabeça, o zagueiro do Esporte coloca para fora. E essa dependência é muito boa, né? Depender de um cara desse que tem 46 gols com a camisa da Ponte. Que é isso? 9h51, já marca de 10. Já vai marcar comigo Elton Grimaldi. Por enquanto aqui escanteio, mais um para a equipe da Ponte. Vai Elvis aqui para lá, gol do Portão Monumental, levantando o segundo pau. Foi forte demais, se perde pela linha de fundo. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. O Elton na mesa de som, Naldo Araújo na técnica externa. Nós estamos colocando você dentro do estádio Moisés Lucarelli. 10 minutos, segundo tempo, e o placar do jogo é esse. Ponte Preta. Ponte 1. Esporte nada.
Fábio Scheibe. Amanhã, São Paulo e a Ace decidem o finalista da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, em Goiânia, o Dragão fez 3-1 no tricolor paulista. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN, convidando você a participar com a gente, 991869070, o nosso WhatsApp. A galera deve estar apreensiva, o segundo tempo começou com o Sport em cima, mas é assim que a Ponte gosta para matar o jogo no contragolpe. Essa galera aí, o termômetro do futebol de Campinas, Rafael Pio. E essa apreensão se transforma em número de participações. São Olha muitos. o Elvis de longe, bateu! Saulo defendeu! Vai buscar com classe o goleirão do Esporte. Quase a Ponte na rede. Aí explodiria o WhatsApp da CBN, hein, Pio? Demais, Roger. Boa noite, Roger, e toda a equipe do Futebol Globo CBN. Hoje vamos vencer mais uma. Manda um abraço pra minha esposa Tainara e filho Marcelo. Vai, macaca, daqui a pouquinho tem muita aqui, viu, Roger? Daqui a pouquinho, porque aqui vem. O Alisson tentou o toque no Elvis. O Elvis faz a falta de ataque. A bola para a equipe do Esporte bater. Gabi Castro e o comentário do jogo. Começa o segundo tempo, a torcida ensandecida no estádio Moisés Lucaré. E a Ponte em cima do Sport, que fica mais com a posse de bola, mas consegue pegar a saída e consegue recuperar essa bola. Então já chegou com perigo com o Luca e chegou com perigo agora com o Elvis. Então é aquele panorama. O Sport quer pelo menos sair de Campinas com um ponto, fica com a posse de bola, é perigoso, mas a Ponte é sempre mais objetiva. Fazer esse roubo de bola, explorar o contra-ataque, ter velocidade para conseguir fazer o segundo gol. Fábio Sanches dá um chutão nela, vai cair com o Elvis, ajeita de cabeça, tocando essa hora com Fecim. Fecim a Luca, Luca sai da grande área, domina, faz o rodopio, sai da marcação do camisa 26, atenção, abriu ponta direita, olha a Ponte aí, Norberto chega, cruza na boca do gol, vai tocar Luca de cabeça, a bola sobra na meia-lua, Fraga vem, ele foi calçado, o árbitro dá falta! Agora acerta o abate Abel, porque no primeiro tempo, uma vantagem parecida ele havia aplicado em vez de dar a falta. Dessa vez ele marca corretamente a falta, que é perigosíssima contra o gol de Saulo, goleiro do Sport, Adriana. Acerta porque o lateral esquerdo Jean Carlos até ia dominar essa bola, mas é como bem disse o Gabi no primeiro tempo. É uma falta da entrada da área, não dá para dar vantagem, porque além da falta ter sido violenta, o Elvis é um ótimo cobrador. Tem aí uma sequência muito importante de bolas paradas com a camisa da Ponte. E vai levar perigo com certeza. O Saulo já vai armando uma barreira ali que tá parecendo uma muralha da China. Elvis e Fecim também na bola. Alô, Matheus Auri, que tá acompanhando a gente no sul do país, lá em Gravataí. Tá torcendo pelo gol da Ponte. São 5, 6 jogadores na barreira. 5 em pé, 1 atrás. É falta, gol do Portão Monumental. Vai tomando licença Elvis pra fazer a cobrança. Fecim também posicionado. Tá mais pro Elvis, essa eu sou mais você. Atenção, autoriza o árbitro catarinense. Partiu Elvis pra bola, bateu. Encaixa firme. Saulo faz a defesa, Adriana. A falta não foi tão bem cobrada. Ele tentou tirar da barreira, mas do que ele tirou na barreira foi nos braços do Saulo, que pegou com facilidade e já repôs a bola. Ligando a Wagner 9 no câmera ataque, ajeita de cabeça pra quem vem pelo meio. Kaique chega junto com ele. Cortando, rasgando, metendo pra fora, tirando o Fábio Sanches. O capitão da Ponte bota pro mato. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. São 4 escanteios a 2 a favor da Ponte. 3 impedimentos do ataque do Esporte contra 1 da equipe da Ponte. 11 faltas fez a Macaca, 7 faltas fez o Esporte. 2 cartões amarelos para cada lado. 41% a posse da bola da equipe da Ponte, 59% a posse da bola da equipe do Esporte. 14-20 dá por baixo o toquinho. Aquele toquinho maneiro. O Giancarlo derrubando o Giovani, é falta para a equipe rubro-negra bater. O Leão da Ilha tem falta para o campo de ataque. A torcida faz a festa. A festa bonita, você dentro do estádio Moisés Lucarelli. Amor da minha vida, a galera cantando e fazendo a festa. A Ponte vai vencendo. Tá pegando elevador na Série B. Tá subindo para a 7ª posição, me belisca, Gabriel Castro. Será que eu tô sonhando? A Ponte na 7ª colocação. Depois de tudo que aconteceu no primeiro semestre, depois de rebaixamento, depois de começar desacreditada impressionantemente, vai chegando à 7ª posição da Série B. Falta para a equipe do Esporte, vai ser batida pelo camisa 46, Luciano Juba. Atenção, falta. Achei até que o Fabinho, que saía do atendimento
médico ia passar pra bater, não. Mas é o Juba, parte, levante, sobe lá no campo defensivo pra tirar quem? Sempre ele. O capitão Fábio Sanches afasta o perigo dali. Tempo passa a bola, rola a CBN Campinas, marca. 15 minutos e meio, etapa final do jogo, Moisés Lucarelli, o placar CBN é esse. Ponte Preta. Ponte 1. Esporte. Esporte nada. Central da bola. Mais cedo, na abertura da 26ª rodada da Série A do Brasileiro, Atlético Mineiro e Bragantino ficaram no 1-1 no Mineirão. Futebol Globo CBN. Rogério, sobre este sonho, né? A tabela da classificação mostra hoje a Ponte 5 pontos da zona de rebaixamento e 9 pontos do G4. Então, claro que o primeiro objetivo dela é ainda a zona de rebaixamento, é atingir a pontuação necessária. Só que, de acordo com os matemáticos, tem 2% de chances de conquistar o acesso. Venceu recentemente o Vasco da Gama em casa, venceu o Bahia em casa, está vencendo o Sport no Moisés Lucarelli. Se melhorar o rendimento fora de casa, aí eu tô com você, aí dá para alimentar este sonho. E Gabriel, ainda em cima desse assunto de permanência, depois daquela derrota apática no final de semana para Chapecoense, o técnico Hélio dos Anjos chamou a atenção para a importância da sequência desses 2 jogos consecutivos em casa. Depois do Sport, a Ponte recebe o Ituano na próxima terça-feira. A Ponte confirmando a vitória hoje e também fazendo 3 pontos contra o Ituano, chega aos 42. Para o Hélio dos Anjos, o número mágico, até que ele gosta de falar, é 45. A Ponte ficaria a uma vitória apenas de chegar aí a esse número mágico e não correr riscos. Ou seja, depois do jogo com o Ituano serão 4 partidas em casa e aí das 4 teria que pelo menos fazer uma vitória. Ou de repente até empatar as 4 também já chegaria, ultrapassaria os 45 pontos. Um desempenho em casa iria ditar muito o que a Ponte precisa para a permanência. Agora, para conseguir subir, vencer todos os jogos que ela tem em casa não seria suficiente, porque ela chegaria ali aos seus 54 pontos. 54, olhando para os times que estão no G4, hoje é muito pouco, e aí entra também muito naquilo que você disse. Precisa melhorar e melhorar muito o desempenho fora de casa, para ainda, quem sabe, sonhar. Claudinei Oliveira manda chamar alguém, já vai mexer o time do Sport. E geralmente quando é assim, mexe de baixeada, é isso mesmo. Mexe de baciada, Claudinei chama 3 jogadores. 17:58, quase 19. Wagner 9, dá uma casquinha de cabeça até o Kaique. Cai pelo setor de ponta esquerda. Bem na bola, Fábio Sanches, sempre um xerifão. Sempre bem lá atrás. Já roubou, desce a Ponte Preta. O Alisson toca na bola. Serve lá pelo setor direito do campo. Luca faz a proteção. Devolve de novo para o Alisson. O Alisson faz a inversão de jogo até o 26. Giancarlo toca mal. O passe foi mal feito. Chega de novo, Fábio Sanches. Contra o Wagner Love, ele salvou o rebote, voltou para Juba, levanta na boca do gol, subiu de cabeça, Matheus Silva, afastou dali, vem um rebote para Ponte, vem o Giancarlo tocando essa bola para Elvis, volta lateralmente a bola para Luca não, digo Fecim à frente, agora com o Giancarlo, de novo com Fecim à frente com o Elvis, tabelou com ele, forte demais o passe, acompanha o zagueiro, o último homem, Sabino, o capitão, recua até o Saulo, que quebra para o campo de ataque, 18 minutos do segundo tempo, o placar de 1-0 para Ponte Preta, gol de Luca, camisa 10, aos 10 minutos do primeiro tempo, ele bateu o pênalti, o Saulo pegou, na sequência, ele foi para conferir mais um gol, 46º com a camisa da Ponte Preta. Vai mexer o time do Sport, vai mexer de baciada, como a gente costuma dizer. Muitas mexidas no Sport. A primeira já foi, o árbitro tá ali, tá apanhando, mas ele vai conseguindo agora o quarto árbitro, que é o paulista Lucas Caneto Belotti, levantar as placas ou a placa para as substituições. Vem aí mudanças no esporte. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. 3 mudanças, aquela situação que a repórter adora, né? Vamos lá, então. Saiu camisa 8, Giovani, para a entrada do 30, Facundo Labandeira. Facundo Labandeira tá no jogo. O outro que tá no jogo é o 77, Wanderson. 77, Wanderson entrou no lugar do 46, Luciano Juba. Luciano Juba, então, também tá no jogo. E o outro que saiu foi o camisa 17,
o Kaique. O Kaique saiu, eu já confirmo quem entrou na vaga dele. 91, viu, Dri? Gustavo Coutinho. Ok, só um instante. Gustavo Coutinho é a terceira alteração do técnico. Isso mesmo. Claudinei Oliveira. E vem Ponte no meio da rua. Amaral chutou, desviada, a bola encaixa firme. Saulo faz a defesa, tempo passa, bola. E a CBN Campinas marca. 20 minutos, 45 segundos, etapa final de jogo, estádio Moisés Lucarelli, o placar é esse. Ponte Preta. Ponte 1. Esporte nada. Fábio Scheibe. O Chelsea da Inglaterra anunciou a demissão do técnico Thomas Tuchel após derrota na estreia da competição da Champions League. O clube inglês vai atrás de Graham Potter, do Brighton, também time inglês. Roger, Sport com dificuldade para chegar no ataque nos últimos 10 minutos, o que foi suficiente para o Claudinei Oliveira mexer todo o seu sistema ofensivo, deixou apenas o Wagner Love, mas deixou o Giovani, que não estava conseguindo armar, tirou o Luciano Juba, que participou até que bem do primeiro tempo, mas sumiu no segundo tempo, e o Kaique, que finalizou apenas uma vez na primeira etapa, para a bela defesa do Kaique França. Então coloca o Gustavo Coutinho, o Wanderson e o Facundo Labandeira. Precisa tomar cuidado do sistema defensivo da Ponte agora, porque tem mais fôlego e deve atacar muito mais o Sport. Tentava descer com a bandeira, a zaga da Ponte tira o rebote, volta com 9, meteu forte no campo de ataque para correr. Novo atacante que entrou agora na equipe do Sport, vai pressionando, camisa 91, Gustavo Coutinho, mas encaixa firme, o Kaique França faz a defesa, goleirão da equipe da Ponte Preta, que hoje já fez 3 milagres. E o WhatsApp toca, a galera participa no chat também no YouTube, e o Rafael Pio interage. Olha, Roger, muitas participações. Boa noite a todos, em busca de mais uma vitória importantíssima para a nossa Ponte Preta, é o Wagner, do Macacos da Capital. Todo mundo lá tá na audiência. Boa noite, amigos. Agora é só matar o jogo. Amarildo Brene, lá de Hortolândia. Vamos, Ponte, ao André Baldim, lá da Vila Padre Anchieta. Temos que vencer. Essa galera participando com a gente, 991869070, nosso WhatsApp. YouTube, 2 canais ao vivo, CBN Campinas e Esporte CBN Campinas. O Esporte tenta descer, deu uma melhoradinha depois das 3 alterações. 22:45, já estamos na segunda metade do segundo tempo, no último quarto do jogo. Aí Lucas Hernandes, rola essa bola pelo meio. Fabinho tá por lá, solta essa bola descarregando para Eduardo. Setor direito do campo, meteu essa bola no comando para Wagner Love, corta por baixo a zaga da Ponte. Fábio Sanches, adivinha quem? Ele tira, toca essa bola para Fraga. Fraga mete pela ponta esquerda, Fecim domina, 3 contrários. Eles apertam em cima, né? Mas é muito forte a marcação dos caras. Derrubaram o Luca agora, a falta. Eles vêm pro abafo, é uma marcação sob pressão. Torcedor sente o momento, vem junto com a Ponte. E muda o esquema, viu, Roger? Então precisa prestar atenção, técnico Hélio dos Anjos, porque tem 2 volantes, Fabinho, Ronaldo, Henrique. Tem uma linha de 3 bastante ofensiva, que é com o Gustavo Coutinho, o Wanderson e o Facundo, e deixa o Wagner Love isolado no ataque. São 4 atacantes agora. São 3 meses sem vencer fora de casa. O Sport apenas uma vitória fora. Está entre os piores times visitantes. 1 vitória, 6 empates, 7 derrotas. Marcou 6 gols e teve a defesa vazada 18 vezes. Esse número chama atenção, Gabriel Castro. Fora da Ilha do Retiro, os caras tomaram 18 gols, só fizeram 6 gols. Tem muitos problemas, né? O Sport demonstrou isso no primeiro tempo. Ele fica com a posse de bola, você vê que tem vontade para ganhar um jogo, mas daí falta qualidade, falta criatividade fora de casa. Demonstrou isso no primeiro tempo e no segundo tempo, até as alterações também. Agora deve vir para cima da Ponte, que precisa começar a pensar em alteração para explorar essa velocidade e esse contra-ataque, que vai aparecer espaço no campo de defesa do Sport. Domina lá a bandeira, setor direito, atenção, ganhou o gringo, levantou na boca do gol, subiu de cabeça, tirou Matheus Silva, afasta o perigo. Rebote, volta para Nega Veiga, vem para o campo de ataque. Giancarlo levanta, resvala de cabeça o Luca até o setor direito do campo com o Elvis. Ele tenta tocar a bola para o Alisson. Vem Fecim na proteção contra a marcação do seu adversário, que é o Sabino. Sabino consegue tocar essa bola para Fabinho. Fabinho meteu no campo de ataque. Lá Bandeira meteu o setor direito do campo para Eduardo. Atenção, lá vem o Sport, cruzou no segundo pau, pode pintar o gol de empate. Subiu de cabeça, Norberto afastou o perigo. Vai crescendo o Leão. Atenção, bola pelo setor esquerdo. Tá parado o jogo. Marcado uma falta em cima do Ronaldo Henrique. Falta para o jogador do Sport bater e tem cartão amarelo para a Ponte Preta, Adriana. Para o Felipe Amaral, ele que volta de suspensão hoje e já volta com mais um amarelinho aí na lista. Amarelado por uma falta dura mesmo no jogador do Sport, que continua caído. O Sport vai ter uma bola parada perigosa por aí, hein, Roger?
Falta perigosa contra o gol de Kaique França. Tempo passa, a bola rola. CBN Campinas marca. 25 e 21, etapa final do jogo. O placar é esse. Ponte Preta. Esporte nada. Fábio Scheib. Logo mais, às 9h30 da noite no Maracanã, Flamengo e Vélez Sarsfield da Argentina decidem quem será o segundo finalista da Taça Libertadores da América. Quem passar irá enfrentar o Atlético Paranaense na grande final da competição. Falta para o Sport bater. Vai tomando distância para fazer a cobrança. Camisa 29, Lucas Hernandes, está mais para ele. Também vai se posicionando do lado de lá, me parece, jogador Eduardo. Fabinho também. Fabinho, Lucas Hernandes. Ramon Bateabel autoriza. Bandeira. Aqui está posicionado. O goleiro fez a sua barreira com 4 homens. Partiu para a bola. Lucas Hernandes ficou na barreira da Ponte. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando errado, o time da Ponte, mas na sequência pega essa bola bem. Amaral já rolou à frente para o Alisson. O Alisson tocou essa bola de novo para Festim, setor direito do campo, tá caído o Amaral, hein? A Ponte pode botar essa bola para fora, tá caído o seu atleta, é isso que faz. Coloca para fora Giancarlo, vai ser substituído o jogador da Ponte Preta. Sequência da Ponte, Ituano em casa na próxima terça, depois Londrina fora, Cruzeiro em casa, Sampaio Correia fora, Vila Nova em casa, Tombense fora. Essa é a sequência da Ponte Preta. Daqui a pouco vai mexer o time do Sport, enquanto isso vai ser atendido o Amaral. Vamos ver se ele vai pedir atendimento médico e sobrou cartão nesse lance do Amaral aí, Adriana. Por essa falta feia no Felipe Amaral, o Lucas Hernandes foi amarelado e o Sport vai mexer de novo. Vai mexer o Sport, mexe agora, Claudinei Oliveira. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Foi embora o camisa 26, lateral direito, Eduardo, para a entrada do 2, Everton. Everton, camisa 2, está no jogo. Gabriel Castro para essa grande galera que nos dá uma grande audiência no YouTube. Essa galera que é imbatível, como a CBN também é imbatível no FM 99.1. E o jogo dá para segurar, Gabriel Castro. Renova o fôlego ainda mais aqui na lateral direita, então ele coloca o Everton, vai dar mais fôlego para esse ataque. Sport com 4 atacantes neste momento, Gustavo Coutinho, Wanderson, o Facundo Labandeira e também o Wagner Love. Pressiona a Ponte, que parece mais cansada neste momento. Problema é que o técnico Hélio dos Anjos já fez 2 alterações forçadas, ele só tem mais uma parada. Então ele deve estar esperando chegar até próximo aos 30 minutos, para daí também mexer de baseada e mexer em 3 posições. Já a gente deve ter as alterações na Ponte, precisa renovar o fôlego também para puxar esse contra-ataque. E desce pela ponta esquerda da o Wanderson, vai levantar na boca do gol, passou por todo mundo, sobrou, com a bandeira, bateu espirrando na zaga alvinegra, vai crescendo o Sport, momento ruim pra Ponte, Everton toca essa bola, abrindo pra Fabinho meteu na grande área, subiu! Na meia-lua para tirar o Amaral, já tá tudo bem com ele. A bola vai voltar pra Ponte, agora contra-golpe, vai o Wallace, ele vai dominar. O Alisson dominou, ele tocou essa bola para Elvis, abre pelo setor direito do campo com o Norberto, faz um break, é experiente, ele sabe que tem que deixar o tempo correr, abre de novo com o Amaral vai soltar essa bola no campo de ataque para ninguém, passe errado no momento que não podia passar errado, a Ponte porém vai apertando na marcação, tenta o Amaral, conseguiu roubar, ela sobrou com o Alisson, vai fazer o gol, quem sabe agora a Ponte Preta puxou a perna esquerda, bateu para fora do gol, o Alisson mete essa bola para fora do gol, Adriana. O Alisson tá cheio de confiança, né? E ainda mais, contrato renovado, o time de Série A se interessando por ele. Tinham outras opções, o Luca mais pela esquerda, o Elvis caindo pela direita, mas é o que eu disse. Confiança é tudo também, ele quis limpar da marcação, chutou, a bola subiu demais. Tiro de meta, a Macaca vai vencendo 1-0. E tá chegando à 7ª posição, com 39 pontos, ficando a 1 ponto do seu rival de hoje, o Sport. 28-48, levantamento na área, sobe de cabeça, a zaga da Ponte tira. Rebote vai voltar pros caras, Fabinho ajeitou, bateu pro gol. Carimbou o Fraga, fazendo uma partidaça também o Fraga. A Ponte agora vai ficar esperando o Sport desce. Já naquele 30 minutos, aí está meia hora. Já o giro pra você, o jogo tá quente, tá ensandecido. O Sport tá nitroglicerinado, lá vem Bandeira,
bandeira, rolou na boca do gol. Love esperava, a zaga tirou. Rebote volta ainda para Fabinho. Mete o corpo à frente, a bola também chegou na linha de fundo, cruzou a ponta direita. Mete a cabeça dele, o Alisson colocando para fora, o Alisson colocando para fora, escanteio. A pressão é toda no esporte, hein, Adriana? E o Alisson tá em todos os lugares. 1 minuto atrás ele estava aqui no ataque tentando fazer o gol, agora já tá lá tirando de cabeça. Escanteio perigoso pro Sport bater. Daqui a pouco a Ponte mexe 2 vezes. Elião vai mexer 2 vezes na macaca. Escanteio vem de lá pra cá, a bola foi aberta. Adivinha quem subiu? Fábio Sanches, opção A. Fábio Sanches, opção B. Fábio Sanches, camisa 27, capitão, opção C. E opção D, todas as alternativas anteriores. É claro que se você chutar qualquer um, você acerta. O cara tá demais. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca 31, etapa final de jogo. Tem escanteio, o Sport vai dar para ir pro giro. 31, segundo tempo aqui, Moisés Lucarelli, o placar é esse. Ponte Preta. Ponte 1. Sport nada. Fábio Jaime. Daqui a pouco, Sampaio Corrêa recebe o Novo Horizontino no Castelão, no Maranhão. Amanhã tem Criciúma e Bahia, Cruzeiro e Operário. E para fechar a rodada, a 29ª da Série B, domingo, o Grêmio recebe o Vasco pelo Clássico Nacional. Alô, torcedor, convocando você a participar comigo pelo 991869070, pelo chat no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas. A Ponte mexe 2 vezes. Daqui a pouco vai autorizar o árbitro reserva Luca Caneto Pelotti. Ele vai levantar a placa. E agora sim, vai mexendo a Ponte Preta aqui no estádio Moisés Lucarelli. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. 2 mudanças na macaca. No meio-campo sai 19, Felipe Amaral para a entrada do 7, Moisés Ribeiro. E aí também no meio-campo, volante 25, Alisson, deixa o gramado para a entrada do 70, atacante Bruno Alves. Bruno Alves, 70, tá no jogo. E aí, Gabi Castro, alternativas do Hélio dos Anjos para esse segundo tempo. Num primeiro momento eu achei estranho, né? Falei, poxa, ele tirou um volante, ele colocou um atacante, né? Deixou um meio campo, mas o que o Hélio dos Anjos fez? Ele espelha o que o Claudinei Oliveira fez no Sport. O Sport tem 2 volantes, joga com o Fabinho, com o Ronaldo Henrique. Então ele falou, vou colocar 2 volantes também. Então neste momento a Ponte joga com o Fraga e com o Moisés Ribeiro. Ah, o Sport tá com 4 atacantes, eu vou colocar 4 homens de frente também. Então a Ponte vai terminar a partida com Elvis, Fecim, Luca e agora o Bruno Alves para puxar esse contra-ataque. Equipes espelhadas, viu? É um Sport bastante ofensivo e é uma Ponte que dentro de campo também ofensiva para puxar o contra-ataque. Você já pode ver o Fecim do lado do Luca numa última linha, Elvis para colocar os 2 e o Bruno Alves aberto na direita. Jogo aberto nesse final, viu, Roger? 18 graus a temperatura em Campinas, atendimento médico ao Kaique já terminou. Bate o goleirão da Ponte Preta levantando para o câmera, ataque, bola na cabeça do Bruno Alves. Mas ele levanta mal, sobrou com 9, fez o pivô, já botou pela ponta esquerda para Wanderson. Rasga o zagueiro, Matheus Silva bota para fora, escanteio. Esse final de jogo vai ser eletrizante. Você tem aquele remedinho do coração aí em casa, pode deixar preparadinho que o jogo vai ser eletrizante. Escanteio, tem pressa a equipe visitante. Wanderson pela ponta esquerda, parte, levanta o 77, toca de cabeça, Fabinho, passa a esquerda no gol. Pela linha de fundo, Adriana Almeida. Esse vai ser aquele jogo típico do torcedor pontepretano fazer o coração pulsar mais. No momento em que é divulgado público e renda no Majestoso. Público total esta noite, 4.661 pessoas. Para uma renda de R$ 57.365. A Ponte que fez nova promoção de ingressos, 20 e 10. Tem uma média de 4.580 torcedores nos seus jogos aqui. Dessa vez um pouquinho acima da média, 4.661. É o 10º melhor público pagante da Série B. A Ponte nessa Série B 2022. E o WhatsApp queimando. É o termômetro do futebol de Campinas, hein, Rafael Pio? Boa noite, Roger e equipe CBN. Aqui Jair de Nova Odessa na escuta. Vamos gritar mais um gol da Nega Véia aí, Roger Williams. Boa transmissão, Roger e Pio. Estamos aqui em Nova Odessa. Torcedor da Macaca é o Juarez. Salve, salve, Ponte Preta. Fabiano Pelarmino, lá do Campo Belo. E o amigo de Fábio Scheibe,
dando um abraço desde a Massapura Padaria. Ah, que maravilha. É toda essa galera que nos dá esse gás para continuar fazendo esse futebol, líder de audiência no futebol de Campinas. Domina Elvis, ele empurra essa bola para Bruno Alves, foi derrubado, aterrado, falta e já a Ponte mexe de novo. Daqui a pouco a Ponte vem para mais uma alternativa aí no técnico Hélio dos Anjos para esse segundo tempo. Vai dando uma parada no jogo e vem Macaca, vem com o Norberto. Norberto, ponta direita para Bruno Alves, coloca na boca do gol. Gira de cabeça. Sabino, capitão dos caras, afastou dali. 35 minutos, tempo passa, bola rola. A CBN Campinas marca. 35, etapa final de jogo em Campinas. Estádio Moisés Lucarelli, 29ª. Faltam 10 rodadas para terminar a Série B. E o placar é esse. Ponte Preta. Luca fez, Ponte 1. Esporte. Está na pressão, 0. Fábio Chaide. Daqui a pouco, Melgar do Peru, Independente Del Valle decide o primeiro finalista da Copa Sul-Americana. Amanhã, às 21h30 no Morumbi, o São Paulo pega o Atlético Goianiense decidindo o outro finalista. Será que hoje tem gol do Ribamar? Eu quero o gol do Ribamar, Adriano Almeida. Ele vem aí, Ribamar, camisa 14, se prepara para entrar, para voltar a campo, né? Num momento muito especial para ele. O Ribamar que passou por uma cirurgia no tendão de Aquiles e surpreendentemente se recuperou, porque menos de 6 meses depois ele está em campo. Vamos confirmar a substituição então, Roger? Vem aí a alteração da Ponte. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Alteração na Macaca, quinta e última, foi embora o artilheiro, camisa 10, Luca. Para a entrada do 14, Ribamar. Ribamar, camisa 14, tá no jogo. Será que hoje tem gol do Ribamar? Ele entrou num pique, rapaz, nem parece que estava no estaleiro. E vem na bandeira, setor direito, levanta! Kaique França faz a defesa, detalhe da substituição. Aplausos para quem saiu, Luca. E cânticos para quem entrou, que é o Ribamar. A Ponte bota o matador em campo. Hein, Gabriel Castro? E é muito bom ver o Ribamar em campo, né? Por conta da lesão gravíssima que ele teve na última rodada do Campeonato Paulista contra o Ituano. Iria ajudar muito no Campeonato Brasileiro da Série B. É o autêntico centroavante, Ponte não tem ninguém com essa característica. Tem o da Silva, mas tecnicamente o Ribamar é acima. É um jogador que foi importante no Campeonato Paulista, fez gol contra a Ferroviária, fez 2 contra o Ituano e deve ajudar muito a Ponte nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Claro que está sem ritmo de jogo, está muitos meses afastado, estava no departamento médico, mas chega com vontade, chega com um bom físico, né? Afinou bastante, então deve fazer uma correria aí neste final de jogo. A Ponte com 7 jogos invicta em casa nessa sequência incrível de 5 vitórias consecutivas. De 39 pontos disputados no estádio Moisés Lucarelli, ganhou 25. Vai conquistando a 8ª vitória, são 4 empates e 2 derrotas. Marcou 15 gols, sofreu 4. A Ponte em casa é quase imbatível nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Aquele momento perigoso, 39 minutos. A Ponte tenta se segurar. Rouba por baixo, bate a carteira Moisés. Em cima da marcação do Wagner Love, o árbitro optou pela marcação da falta. É falta em frente à cabine esportiva da CBN. Jogo parado, é falta pro Sport bater. Confronto do primeiro turno, terminou com vitória do Sport, 2-1 para cima da Ponte de virada. Foi na 10ª rodada, o jogo foi em Recife. A Ponte, portanto, vai dando aquele troco. 39 minutos, todo o Sport no campo de ataque para cobrança dessa falta. Só tá o Saulo no campo defensivo. Vai pintar o levantamento, atenção, guarda-chuva aberto aí, Kaique França, para toda essa galera que tá no YouTube, nos aplicativos, no site da CBN, no rádio, que tá com o coração apertado, que quer essa vitória, pra Ponte chegar à 7ª colocação. Parte Wanderson, levanta, nas mãos do Kaique França, essa não volta mais, Adriano Almeida. Pegou fácil agora, a cobrança veio numa espécie de balão, né? Ela subiu muito e aí desceu nos braços do Kaique França. No momento em que o Sport fez a 5ª e última alteração também, Roger. Alterou por último o Sport Clube do Recife.
substituição. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Última troca do jogo, foi embora o camisa 5 do Sport, Ronaldo Henrique, para a entrada do 88 Denner. Denner, camisa 88, tá no jogo. Ele tirou um amarelado, Gabriel Castro, e botou um jogador mais agudo. Até porque a Ponte fez alterações no seu campo de ataque, né? Colocou o Bruno Alves, colocou o Ribamar também, então é importante fortalecer este meio campo. Já estava cansado o Ronaldo e aí coloca o Denner para jogar ali ao lado do Fabinho. Pra sorte da Ponte, Gabriel, não sei se isso pode ser considerado sorte. A Ponte cansou, mas o Sport também. E o jogo ficou mais cadenciado. Aquela pressão do Sport, aquela coisa louca do Sport não existe mais. Apesar de descer, agora com perigo. Levantamento, acontece na esquerda. Fábio Sanches corta por baixo, o rebote bota para o Everton. O Everton toca essa bola pra lá, Bandeira tocou com o Everton, vai pra infiltração. Fecha de novo. Fábio Sanches, você é um gigante. Você é o zagueiro dos sonhos de qualquer time da Série A. Você tá demais. Bola colocada pra fora, escanteio, Adriano Almeida. Vai na transpiração agora, Macaca, se segurando do jeito que dá pra confirmar mais essa vitória em casa. Mas o Sport tem escanteio pelo lado direito. 41, vai lá, Bandeira, escanteio. Linha férrea daqui pra lá, parte, levanta. Toca pra fora. Subia o Chico sozinho no segundo pau. Se ele testa pra baixo é caixa, Adriana. E o Chico não é nada baixinho, não. Ele subiu alto, mas depois até se lamenta aqui, refazendo o movimento do cabeceio, reconhecendo que cabeceou errado. A bola subiu, o Kaique França vai cobrar o tiro de meta. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca 42, etapa final de jogo. Estádio Moisés Lucarelli, 29ª rodada da Série B. O placar CBN Campinas, líder de audiência é esse. Ponte Preta 1, Sport 0, Fábio Jaime. Com esta vitória, a Ponte Preta está subindo na 7ª colocação com 39 pontos. E está encostando no próprio Sport, que tem 40 na 6ª colocação. Futebol, vamos CBN. Reta final, se segura aí, torcedor. 42,5. Arremesso lateral, Everton vai cobrar aquele lateral que parece um escanteio. Ela chega na grande área. Atenção, dominou. Bateu cruzado na trave, Coutinho. Lucas Hernandes pega o rebote, abriu com o Anderson. Mete na trave o Sport. Pra sorte da Ponte, quase empatou. Levantamento acontece na boca do gol, vai pintar o gol de empate. Subiu de cabeça no meio, afastou. Giancarlo tirou. O rebote volta, a bola tá na área esperando. Ela volta com o Ribamar. Ajeita de lado, tentou pra Bruno Alves. Não pegou. O Sport é só pressão. Fábio Sanches tira. A bola queima em seus pés. Tem 2 jogadores caídos. O árbitro não dá falta. Que loucura, que loucura! O torcedor apoia a Ponte porque a pressão do Sport. Love mete pela ponta esquerda. Vem o Anderson por lá, coloca pra Love. Da grande área, bate cruzado. A zaga tira sobre a espirrada. Vai bater pro gol. Everton bateu. Tira a zaga da Ponte. Tá viva, tá na grande área. O rebote é da equipe de Recife. Afasta Elvis. Agora contrai o AP pra Ponte. Vamos, Ponte, desce Ponte. Voltou pra correr. Bruno Alves na boca do gol. Derrubado. Falta nele! Tem que expulsar o jogador do Sport, hein? Só se não fosse o último. Pressão do Sport, a Ponte no contragolpe. Tem uma falta perigosa, a torcida explode em Campinas, Adriano Almeida. Primeiro a blitz marcada pelo Sport. Um bate-rebate, uma artilharia sem tamanho. E a defesa da Ponte Preta se portou muito, mas muito bem. E aí o detalhe que veio das arquibancadas, que sentiu essa pressão do Sport e começou a inflamar. E aí parece que a torcida veio junto, carregando para esse contra-ataque. Ribamar voltando de departamento médico, que pique impressionante, Roger. Ele ganhou dos 2 jogadores e você falou em expulsão. O Chico tomou cartão amarelo e agora o árbitro espera o VAR, porque era ele e o Sabino, que também corria junto. Então é difícil interpretar se ele era o último homem. Adriana, o lance do VAR não é esse, hein? O lance do VAR é um possível lance de pênalti pro Sport na área, naquela confusão anterior, hein? Com o Elvis. O Elvis conseguiu fazer o corte, mas houve o contato com o jogador do Sport, por isso que até tem um bolinho ali dos jogadores do Sport para cima do árbitro. Com certeza o VAR, o árbitro está conversando com ele para dar aquele tempo
e deve estar analisando aquele lance. E ali o cartão amarelo achei justo porque tinham 2 jogadores do Sport, não estava sozinho, não era o último homem, tinha um que estava chegando junto ali com o Bruno Alves. Então, na minha visão, o cartão pro Chico. Cartão amarelo acertadamente pro Chico. E ali do Elson é aquele bolo de jogadores, mas num primeiro momento achei um lance legal, um corte legal do meia da ponte. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Falta pra Ponte Preta. Frontal a meta do goleiro Saulo. Pelo jeito o VAR não vai dar nada. São 4 homens em pé, um atrás da barreira, chega mais um, são 6 agora. Elvis pra cobrança, mais pela ponta direita. Ramon Mabel de Santa Catarina vai autorizar. Gol do placar, gol do Portão Monumental. Vai Elvis pra cobrança, quem sabe o segundo gol pra explodir de vez. Depois dessa pressão, a Ponte chega na 7ª posição. Elvis pra bola, bateu, bate na barreira, vai pra fora, escanteio pra Ponte Preta. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vamos até 51. 6 minutos mais, 46,5. Escanteio pra Ponte. Lanternas acesas no estádio Moisés Lucarelli. Torcida dando aquele brilho todo especial. 4.661. Audiência da CBN bombando. É o momento de expectativa. Cobrança de escanteio. Seria pro Bruno Alves. A zaga tirou. Agora tem que tomar cuidado com o contragolpe. Pega a bola pelo meio, Denner. Ajeita lateralmente para Lucas Hernandes. Já levanta no balão à frente. Wagner Love escora. A experiência faz o pivô. A bola chega pelo setor direito do campo. Gustavo Coutinho tá por aqui. Atenção, é Fabinho. Colocou a bola da grande área. No 1-2, Fabinho já tá na área de novo. Bandeira aqui já marcava o impedimento, hein? Pra sorte da Ponte, mais um impedimento do ataque do Sport. É o 4º impedimento do ataque do Sport. E o WhatsApp bombando, pegando fogo, haja coração, Rafael Pio. E o Ponte Pretano tá quase infartando, viu, Roger Williams? Cris Salvione, Guerreiro Brasileiro, Carlos Aparecido de Jesus, o José Laércio Ferreira, Conceição Fonseca, Fabrício Rocha, Cristina Rodrigues, André Bueno, Júnior Duarte. O Júnior torcendo pro Sport, mas o resto, todo mundo é macaca, viu, Roger? Todo mundo torcendo pela Ponte. 47,5, Gabriel Castro, que final de jogo, o narrador tá sem voz, Gabriel Castro. Pra fechar com chave de ouro, Roger, que jogaço que a gente teve no Moisés Lucarelli, muito bem disputado, é cara de Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta dentro de casa é muito forte, conseguiu aguentar a pressão do Sport, saiu no contra-ataque agora muito rápido com o Bruno Alves, mesmo nos acréscimos, jogo aberto, viu, Roger? Jogo aberto, eu perco a voz, mas não perco a esperança em você, macaquinha. Vai pra cima, Ponte Preta. Moisés Ribeiro faz a girada de bola. Bonita pra Norberto. Setor direito do campo, ele empurra, bola soltando para Bruno Alves. Atenção, Ribamar tá na área, botou na boca do gol. No segundo pau, fechada, fez sim. Gira a zaga. Everton chega tirando, chega apertando na marcação. Giancarlo, ele prefere não fazer a falta. Sai da marcação, Everton já corta para o campo de ataque, chega rasgando, fraga uma partidaça. Bola colocada para fora, arremesso lateral para a equipe visitante. 48-34. 3 meses sem vencer fora de casa. O Sport não sabe o que é vencer fora da ilha. Fora da Ilha do Retiro. O Leão é um gatinho, mas aí a Ponte tem que tomar cuidado, porque vem o Wagner Love, tenta uma vez, tenta outra, tira por baixo, Matheus Silva tira, corta, rasga também por baixo, Giancarlo, entrou bem, 48-55, tem que aguentar mais 2 minutos, Ponte. Everton travado por baixo pelo Fraga, ele consegue o passe para La Bandeira, lá vem o gringo, estava cercado pelo Fecim, obrigado a tocar atrás para o Fabinho, toque errado, Fabinho, Fraga não tem pernas mais, não consegue fazer o passe para o Ribamar, tem bola no meio de campo no grande ciclo para fazer a cobrança. Nenner, já abre pela ponta esquerda para Lucas Hernandes, Hernandes acha o Anderson, ponta esquerda, fecha a Ponte, 39, ele rola de novo, Lucas Hernandes pela ponta esquerda, aqui atrás abre essa bola com o Fabinho, meteu na grande área, sozinho Everton, chegou ali de fundo, rolou para trás, Love de cabeça, toca a zaga da Ponte, mas o último toque foi do Wagner Love, ele dá tiro de meta, aguenta coração, hein, Adriano Almeida? E a torcida vem junto, vem segurando junto com a defesa Ponte Pretana agora. Tem que ter coração mesmo, a defesa se segura como pode. O Sport tenta pelo menos sair de Campinas com um pontinho.
Tiro de meta e a Ponte vai valorizando, ganhando esses preciosos segundos. São 26 jogos agora. 9 vitórias para cada lado. Até então a Ponte passa na frente no retrospecto. 10 vitórias para a Ponte, 9 do Sport e 7 empates. A Ponte vai vencendo mais uma em casa. Nessa sequência impressionante. 8 jogos invictas jogando no Moisés Lucarelli. Vai para 6 vitórias consecutivas. 40 segundos por terminar. Não invente. Ramon abate Abel. Depois de não marcar um pênalti claro para a Ponte Preta. No primeiro tempo, não invente. 50 minutos e meio, 30 segundos, a Ponte deixa o Sport atacar. Lucas Hernandes coloca na área. Atenção, tenta se livrar por lá. O Denner tá na área. Rasga a fraga. Tira o perigo. O banco da Ponte em pé, pede final do jogo. É eletrizante, é eletrizante. A finta do Sabino. Passaram o rodo do Sabino. E o Sport tem o último lance do jogo, Adriana. Parece basquete, né? Vai ganhando segundos, parando o jogo a Ponte Preta. Naqueles preciosos segundos que vai ganhando, travando, fazendo falta. E agora deve ser o último lance. Falta pelo lado direito, de longe. O Sport vai lançar a bola na área da Macaca. O goleiro queria partir, o Saulo queria para a área. Denner vai para a cobrança. Claudinei mandou o goleiro voltar. Último lance, 51 e 20. Demora-se muito o Sport, já era para ter terminado o jogo. Parte, levanta a Wanderson na boca do gol, toque de cabeça. Nossa, ela passa isso aqui, ó. O Sabino, capitão do Sport, não fez o gol por milímetros. Por milímetros. A sorte olha para a Ponte daquele sorriso bonito e daquela piscada. E o Ramon abate Abel, pede a bola. Eu perco a voz, mas não perco a esperança em você, Ponte Preta. Final de jogo em Campinas. Ponte Preta. Ponte 1, Lucas fez aos 10 do primeiro tempo. Sport nada. Uma festa linda no Moisés Lucarelli. A Ponte chega à 7ª posição. Vence mais uma e vem aí o Central da Bola. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Rafael Pio. 9 da noite, 5 minutinhos. Ah, Roger Williams, você quase mata o torcedor do coração. Wagner Ponte Preta tá desfalecido depois da narração dos últimos 4 minutos. Mandou aqui, ó, acaba, pelo amor de Deus. Boa noite, família CBN. O Rogério de Campinas tá confiante no acesso. Rapaziada, começa a acreditar. Que coisa, hein? Adriana Almeida. Fim de jogo de muita comemoração pro torcedor e pros jogadores pontepretanos, Dri. Sim, Pio, e o que dá para perceber no gramado do Majestoso são os jogadores extenuados, tanto de Ponte como de Sport. Os jogadores do Sport paralisados, como quem não acreditam nesse resultado e depois de tanta pressão, principalmente no final do segundo tempo. E os jogadores da Ponte, o Fraga me chamou muita atenção aqui. Largado, totalmente jogado no chão, transpirou muito, mas os atletas ainda não saíram no gramado, comemorando bastante, e daqui a pouquinho a gente vai poder ouvir os personagens dessa partida, Pio. O Fábio Sanches está até falando com o pessoal da TV, mas daqui a pouquinho vai passar pelo microfone da Adriana Almeida. Fábio Scheibe. Posição da Macaca, pontuação da Ponte e diferença da Ponte em relação ao G4, porque o torcedor começa a acreditar, Fabião. A vitória fez a Ponte chegar à 7ª colocação com 39 pontos, Pio. Ela está a 1 ponto do Sport, que estacionou nos 40 pontos. Nesse momento, a Ponte Preta está a 6 pontos do G4, do quarto time que fecha o G4, o Vasco, que tem 45 pontos. E que nessa rodada enfrenta o terceiro colocado, o Grêmio, que tem 47 pontos, Pio. Gabi Castro, dá, Gabi, 9 jogos. Dá, Rafael Pio, dá sim. Primeiro, Adriano. Deixa eu ouvir o Matheus Silva. Vamos ao máximo e graças a Deus conseguimos sair com resultado positivo. Um jogo duríssimo, mas em casa aqui o importante é somar os 3 pontos e seguir focado em busca dos objetivos na temporada. Aí o Matheus Silva, então, o primeiro jogador da Ponte a deixar o gramado, falando, né, da importância de se fazer o resultado em casa para garantir logo aí esses 3 pontos. Bruno Alves, atacante que entrou no segundo tempo, tá por aqui também, vamos ouvi-lo. Foi um jogo bastante difícil, né? Sabemos da qualidade do adversário,
mas o professor colocou a equipe bem adiantada e a gente neutralizou a jogada deles e conseguimos fazer o gol e sair com a vitória. Isso é muito importante, chegamos a 39, dá para dar uma respirada. Daí então, Bruno Alves, atacante ponte-pretano, agora o capitão Fábio Sanches vai falar um pouco e principalmente sobre essa vitória e essa importância da Ponte fazer o resultado. Acho que hoje nosso time foi um pouco abaixo comparado aos outros jogos que a gente fez em casa, né? A gente não conseguiu ter tanta posse de bola como a gente vinha tendo, mas a gente sabe que o campeonato é assim, cara. O importante é pontuar, a gente ir somando, né? Pra gente conquistar esse primeiro objetivo nosso, que é os 45 pontos e fugir de vez dessa zona de rebaixamento. Tá aí o Fábio Sanches, deixa eu ouvir, Luca, artilheiro da Série B, falando um pouco sobre esse desempenho e a dificuldade desse jogo. Tem que valorizar esse jogo aí, porque a gente vem de uma sequência de jogos aí, direto. Sofremos, mas a gente, em certos momentos, mesmo cansado, a gente não deixou de lutar. Vencemos uma equipe muito forte, a equipe está de parabéns pela luta, né? Ninguém disse que seria fácil. Vencemos um adversário dificílimo e a gente tem que valorizar muito isso. Dá para sonhar ainda, Lu? Então, vamos pensar o dia a dia. É um campeonato dificílimo, ainda mais nessa fase. Todos os jogos a gente está vendo aí que tem aquele clima de um pouco mais de tensão, um jogo mais difícil. Porque a fase final desse campeonato é complicadíssima e a gente lutou demais. Então eu prefiro que o dia a dia vai dizer aí, mas a gente vai primeiro conseguir o primeiro objetivo por todas as dificuldades que a gente passou e depois a gente vê, quem sabe. Maravilha, esse é o Luca, então o artilheiro da Ponte. Deixa eu ouvir o Felipe Amaral. Que é o Sport, que está lá em cima. E agora a gente vai buscar mais 3 pontos em casa contra o Ituano. Vamos trabalhar firme essa semana para a gente conseguir os 3 pontos. Tá aí esse o Felipe Amaral, volante ponte-pretano, falando, né, sobre essa expectativa de trabalhar um pouco mais essa semana. Macaca que continua em Campinas, pelo menos não vai ter que viajar tanto agora, né, Pio? E daqui a pouco, já terça-feira, enfrenta o Ituano. Deixa eu ouvir o Ribamar aqui, que retornou depois de quase 6 meses longe, falando dessa sensação de voltar com a camisa da Ponte nesse jogo difícil. Um jogo difícil, né? Mas muito feliz em voltar a jogar. Pensaram que não jogava mais esse ano. Graças a Deus, com muito trabalho, muito empenho, voltei e graças a Deus com vitória. Ribamar, tá mais magro, deu um pique ali impressionante que nem parece que estava voltando de uma cirurgia séria. Você tá se sentindo muito bem, então? Trabalhei bastante, né? Então me sinto bem para jogar e graças a Deus eu pude mostrar um pouco disso. Tá bom, obrigada ao Ribamar, então. O último com a camisa da Ponte aqui no gramado do Majestoso. Eu volto com você, meu grande amigo Rafael Pio. Rodrigo, eu fiquei imaginando, porque quando você fez a pergunta pro Luca, ainda dá pra sonhar, Luca? Eu acho que ele demorou uns 7, 8 segundos para começar a responder. Ele imagina a fisionomia dele. No meu olho aqui, Pio, e acho que pensou muito antes da resposta. Valeu, Quis Dri. dizer sim, né, Pio? Ele deu uma vontade de falar, eu quero responder sim, mas eu vou ser bem cauteloso. Foi mais ou menos isso, viu, Gabi? Foi essa a impressão que eu tive também. Daqui a pouquinho, Adriana Almeida volta direto do vestiário festivo, ou da sala de imprensa festiva da Ponte Preta. Vestiário, coisa da nossa época, né, Elton Grimaldi? Que a gente falava, daqui a pouquinho, vestiário, aquela coisa toda. Sala de imprensa festiva da Ponte, a coletiva do técnico Hélio dos Anjos e o Gabi Castro e toda a equipe da CBN Campinas vai eleger o craque do jogo. 9h11, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caro M. Ponte Preta Esporte. Federação Brasil da Esperança.
Ana Perugini, deputada estadual 13121. Sou Barba, deputado estadual 13110. São Paulo merece mais. Vote 13456. Sou Dr. Jorge do Carmo, deputado estadual 13800. Suplicy 13133. Emídio estadual 13131. Vote Enetato 13114. Janete Pietá 13877. Luiz Cláudio Marcolino 13310. Vote 13. Vote. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Neste 7 de setembro, comemoramos 200 anos da independência do Brasil. Independência não é uma palavra, não é um conceito, não é apenas um sentimento. Independência é um modo de vida. Independência é você se sentir seguro e ter confiança que vai colocar comida na mesa. É você ter um sonho e poder acreditar nele. Independência é você saber que seus filhos terão um grande futuro, um futuro de prosperidade. Essa sim é a verdadeira independência. Alô, Bolsonaro! Na Caro M você encontra tudo para seu caminhão. Caminhões Foton 0 km, veículos seminovos, oficina especializada, revendedor autorizado Continental linha pesada e o maior estoque de peças da região. Aqui na Caro M você tem atendimento personalizado e equipe treinada. Seu caminhão merece Caro M. Unidades Campinas, Ribeirão Preto e Guarulhos, Santo André e Araras. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Fala, presidente Lula. Meus amigos e minhas amigas, nos 8 anos que eu governei o Brasil, o salário mínimo sempre subiu acima da inflação. Não foi mágica, foi compromisso. Quando você valoriza o salário, a pessoa compra mais e a economia gira. Cresce as vendas, o emprego e a renda. É bom para todo mundo. Já fizemos uma vez, agora vamos fazer melhor. Salário forte e inflação baixa só com Lula presidente. O Brasil da esperança. PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante Pro. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Ponte Preta Esporte. Apresentação: Rafael Pio. 9:15, repercutindo a vitória da Ponte. Gol de Luca, cobrando o pênalti ou no rebote do pênalti. Ainda no primeiro tempo, 1-0, a Macaca venceu o Sport jogando no estádio Moisés Lucarelli. Está a 6 pontos do G4 da competição. Agora é hora e vez de elegermos o craque do jogo. Começando por ele que não perdoa e não perdoou e quase infartou os torcedores pontepretanos, Roger Williams. Seu voto, Roger? Fábio Sanches, né? Pra mim, o cara, né? Um dos melhores zagueiros do Brasil, tá numa fase maravilhosa, o craque do jogo, tirou todas, não perdeu uma. Fábio Sanches. Fábio Sanches, zagueirão, capitão da Ponte, é o voto do Roger Williams, que agora vai voltar em sua bela barca para a cidade de Americana, dar aquela descansadinha, porque amanhã é dia de trampo também, né, Roger? Hoje também foi, né? Todo dia nós estamos aí, somos pau pra toda obra, e aqui, você sabe, né? A gente perde a voz, mas não perde a esperança na Macaquinha. Um jogo sensacional, a Ponte subiu num outro patamar do Campeonato Brasileiro. Grande e forte abraço a você, Pio, e a todos os companheiros e a todos os ouvintes. Obrigado pela audiência. Valeu, Roger, até a próxima.
Adriana Almeida. Adri tem condições? Acho que não, né? Adri não tem condições. Daqui a pouquinho eu vou querer saber, por curiosidade, o voto de Adriana Almeida no craque do jogo. Gabi Castro, comentarista CBN Campinas. E aí, concorda com o Roger Williams ou você tem um outro voto, Gabi? Vamos lá, Rafael, depois me dá mais tempo de resposta, Pio, pra eu falar, porque eu iludi o torcedor ponte-pretano, viu? Eu falei aqui, ó, que vai brigar pelo acesso, depois você me dá um tempinho pra eu poder explicar por que eu acho que o torcedor pode sonhar novamente com este acesso que era impensável no primeiro turno. Mas agora é hora do craque do jogo. Bom, primeiro menção honrosa, né, Pio? Porque que partidaça, né? Que jogo que a gente teve hoje aqui no estádio Moisés Lucarelli. É muito bem jogado, muito equilibrado, com oportunidades para os dois lados, o Sport pressionando a Ponte no final do jogo. Então, menção honrosa para Matheus Silva, zagueiraço da Ponte. Que dupla, viu, defensiva que tem a Ponte agora, porque o Matheus Silva conseguiu anular o Wagner Love, experiente Wagner Love, artilheiro Wagner Love por todas as equipes que passou, e o Matheus Silva jogou muito. Menção honrosa pro Arthur, que saiu lesionado, foi o meu craque do primeiro tempo, muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Fraga, viu? Pouco falado, pouco visto, não apareceu muito ofensivamente, mas teve um papel importantíssimo para preencher espaço na marcação do Giovani no primeiro tempo. No segundo tempo também, na pressão do Sport, foi um volante ali incansável durante os 90 minutos, tanto que não foi substituído. Fraga foi o melhor do meio-campo da Ponte. Menção honrosa pro Luca, que marcou o gol, né? Tem o faro do gol impressionante, pegou o rebote do próprio pênalti. Vou dar uma menção honrosa pro Moisés Ribeiro, porque foi muito bem o volante ponte-pretano, entrou no pior momento que o Sport estava pressionando com os 4 atacantes, ele entrou e conseguiu mudar. E aí o Roger até chamou a atenção durante a partida, que o Sport tinha diminuído o ritmo graças às alterações do técnico Hélio dos Anjos, e por isso o Moisés fica com menção honrosa. Vou dar uma menção também pro Jean Carlos, Pio, porque entrou numa enrascada, né? Lateral esquerdo ponte-pretano, jovem, foi mal diante da Chapecoense, entrou no intervalo, deu conta do recado, viu? Não falhou nenhuma vez aqui do lado esquerdo, por isso que o lateral esquerdo ponte-pretano fica com a menção. Mas eu tô com o Roger, Fábio Sanches, ele deu um erro aqui que foi no final, que ele foi dar um chutão, a bola acabou indo pro lado, mas não deu em nada esse erro, e durante os 90 minutos foi muito bem na marcação, mesmo na pressão do Sport, rebateu todas as bolas, é uma liderança, dá uma segurança pro Kaique França, por isso Fábio Sanches fica como craque do jogo. Fábio Sanches também ao voto do Gabi Castro. Adri Almeida mandou aqui pra gente também o voto dela, Fábio Sanches, eleito o craque do jogo. Ponte Preta Esporte. Federação Brasil da Esperança. Sou o Kiko 1301, a cara nova do PT. Vote Rui Falcão 1313. Vote Arlindo Quinalha 1322. Juliana Cardoso 1333. Milton Tato 1353. Sou Padilha do Mais Médicos e da Farmácia Popular. Vote 1354. Sou Luiz Marinho, deputado federal 1355. Sou Alencar Santana 1358. Peço o seu voto. Eu sou Mariana Janeiro da Chapa das Pretas 1366. Vote 13. Vote. Ejaculação precoce, impotência sexual está afetando a sua vida a dois? A Clínica Upman, referência em tratamentos para a saúde sexual do homem, tem uma novidade para você. Atendimento por telemedicina. Ligue agora para 0800 251 3898 e agende sua consulta. Sem sair do conforto da sua casa, você terá tratamentos seguros de qualidade que devolvem a sua autoestima e melhoram a sua performance. 0800 251 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil. Eu tenho um sonho e você pode ajudar a realizar. Com fé em Deus, priorizando a família, Jefinho do Vale, Federal 4484. Eu sei que você está chateado com a política, mas não é hora de virar as costas. Paulinho do Mercado, Federal 4405.
Sou o pastor Ricardo Saibro, candidato a deputado federal. Meu número é 4471. Juntos vamos fazer a diferença. União Brasil, 44. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas. Mas o meu negócio é pequeno, eu posso? Claro, você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. Caminhão Foton é na Caro M. Venha conhecer o seu mais novo parceiro de negócios. Além de super versáteis, os caminhões Foton contam com motor Cummins, 3 anos de garantia, câmbio ZF e o melhor custo-benefício do mercado. Encontre todos os modelos Foton disponíveis à pronta entrega nas unidades de Campinas e Ribeirão Preto. Agora você já sabe, Caminhão Foton é na Caro M. É 22, é 22. Olá, sou Valéria Bolsonaro. Grata a Deus por ter sido eleita deputada por São Paulo e trabalhar pelo direito das famílias com filhos deficientes, pela educação sem ideologia de gênero ou doutrinação e pela segurança da nossa sociedade. Para continuar esse trabalho, preciso da sua confiança. Vote 22922, Valéria Bolsonaro. Minha família trabalhando pela sua. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. Central da Bola. Ponte Preta Esporte. Apresentação: Rafael Pio. 9 da noite, mais 24 minutinhos. Gabi Castro vai analisar a vitória da Macaca. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Ponte venceu mais uma, Gabi. Venceu, Pio. Venceu em uma noite em que os deuses do futebol olharam, cuidaram, abençoaram e aí a Ponte conquistou então essa vitória importantíssima. E se a gente pegar nesse retrospecto recente, Pio, e já falando sobre aquilo que você me perguntou rapidamente, dá para tá tentando se aproximar do G4 e tem uma grande equipe, tem muito mais investimento que a equipe Ponte Pretana, faz um campeonato muito regular. Só que neste segundo turno, dentro de casa, a Ponte está jogando um futebol bonito, a Ponte está jogando um bom futebol. E quando não joga bem, vence, que é o caso de hoje. Então ela jogou bem contra Vasco da Gama e Bahia, venceu. Ela não jogou tão bem contra o Sport. O Sport conseguiu pressionar a Ponte, teve mais posse de bola, teve mais finalização. Só que a Ponte venceu o jogo. Então isso é uma característica de equipe muito melhor do que o primeiro tempo. É característica de equipe que está mais madura, que tem jogador experiente, que consegue segurar a bronca, que tem mais qualidade. Então nos piores momentos do jogo, quando o Sport pressionava, isso principalmente no segundo tempo, a Ponte conseguiu controlar. Então o Kaique França fez boas defesas, o Matheus Silva conseguiu afastar, o Fábio Sanches conseguiu afastar. Então eu acho que dá para sonhar sim. Neste momento a Ponte está 6 pontos do G4. Então, Rafael Pio e amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando, sabe quando você vai para um destino, você está no seu carro e você coloca lá na busca um endereço e de repente vai recalculando a rota? Com a Ponte, a gente vai recalculando a rota rodada por rodada, porque quando ela perde, recalcula a rota. Ó, agora ela tá mais próxima do rebaixamento. Aí ela vence 2 jogos em casa. Vamos recalcular essa rota, a gente vai recalculando, porque agora ela tá se aproximando do G4. Não tem uma coisa fixa, é só rebaixamento. Não, é só acesso. Não precisa ser nada fixo. A gente vai recalculando, não tem problema nenhum isso acontecer. Então, se tivesse vencido a Chapecoense, estava 6 pontos do G4, perdeu. Olha pro rebaixamento. Venceu hoje aqui um duelo dificílimo, Sport. Tá a 6 pontos do G4. O Vasco da Gama, que é o 4º colocado, tem um confronto complicado fora de casa contra o Grêmio. Tem troca de treinador, Jorginho tá chegando agora. Então, por que não esse torcedor não pode sonhar? 6 pontos do G4, pode sonhar sim. A gente vai recalculando esta rota, viu, Rafael Pio?
esse Gabi Castro e o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Amanhã, dentro do CBN Esportes, primeira edição, a repercussão e a fala também de Hélio dos Anjos, treinador da Macaca. Adriana Almeida tá lá na sala de imprensa e vai acompanhar essa entrevista. Seu destaque final, Dri. E o técnico Hélio dos Anjos a qualquer momento aqui e depois já se preparando para o próximo jogo, né? Em cada ano. Para essa partida, ninguém suspenso, não há problemas, mas vamos aguardar aí o posicionamento do departamento médico com relação ao Arthur, que saiu fazendo gelo no posterior da coxa esquerda. Vamos ver a situação dele. Outro que saiu machucado foi o Igor Formiga, que eu acredito mais chances de voltar a ser titular. Foi uma pancada no rosto, deve reunir condições. O restante, o time deve ser o mesmo. A Ponte com boas chances de ir com força total para essa vitória contra o Ituano. Lembrando que faltam aí 6 pontos para o número mágico dos 45 para a Macaca na Série B ano que vem de novo. O torcedor mais otimista ainda sonha, viu? Valeu, Dri. Até terça. Até terça-feira. Forte abraço para vocês. Essa Adriana Almeida. Fábio Scheibe, Macaca é líder do retorno, Fabião. Exatamente. Algo que pode manter a esperança e dar nesse sprint final de Série B, dá algo de positivo para a torcida. A Ponte Preta, neste momento, ainda com os jogos que faltam dessa 29ª rodada, é a líder do retorno com 17 pontos. Gabi Castro, um abraço, Gabi. Até terça-feira, Macaca líder do retorno. Quem diria, Gabi Castro? Quem diria, né? Com este elenco, então, dá pra sonhar, sim, a líder do retorno, a 6 pontos do G4. Um grande abraço para você, Rafael Pio, e para o torcedor pontepretano que vai sonhar com o G4. Valeu, Gabi. A gente volta a falar de esportes amanhã a partir das 11h30 da manhã no CBN Esportes, primeira edição. Fabião, até a próxima. Obrigado, Pio. Até mais. Valeu, com Elton Grimaldi no comando técnico e com Laudo Araújo na técnica de escena. Eu, Rafael Pio, agradeço a sua companhia. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para a Caro M.